Sejam bem-vindos ao Podtech Go, seu Podtech de tecnologia. E hoje vamos estar com um assunto muito legal. Vamos lá conversar hoje sobre carros. Antes de apresentar o nosso convidado especial, eu queria fazer um agradecimento, né? Um agradecimento ao nosso amigo e parceiro Everton, do Imagencia, que é onde a gente está nessa estrutura aqui que é top. Queria fazer um agradecimento também à Calco, né? Que sempre é parceira. É o grupo que praticamente trabalha para deixar esse programa hoje aqui no ar. E também eu queria agradecer ao nosso amigo, né? A F-Print, pelos brindes e por tudo que ele nos proporciona. Hoje eu venho apresentar aqui nosso amigo Rodrigo do Garagem de Motor. E é isso aí, Rodrigão. Como é que o senhor tá? Tudo bom, Carlinhos? Tudo Primeiramente, bom. Agradecer o convite aí. Obrigado. Que responsa em estar aqui, rapaz. Obrigado. E vamos falar um pouquinho de carro, né? Eu sei que você gosta também, entusiasta. Sou entusiasta. E hoje eu trabalho com isso, né? Então, vou trazer um pouquinho algumas informações aqui e vamos embora. Vai ser um bate-bola, né, na verdade? Bate-bola. Eu queria conversar contigo hoje, Rodrigo, e saber entender um pouco como surgiu a ideia do Garagem de Motor. A gente vê aí que o garagem hoje vem numa crescente absurda, né? Então, você que tá dizendo. Oxe, que é isso? Onde a gente roda, a gente vê. Garagem de Motor hoje já vem em vários locais. Isso, a gente acompanha em redes sociais, a gente vê que tem matéria dinâmica. Eu fico muito feliz hoje eu tava até conversando isso hoje com um gerente hoje de loja, dizer que eu fico mais feliz é o feedback positivo. Então, assim, as pessoas falarem bem do Garagem do Motor, do Rodrigo, que é a linha de frente, né? O front, como se diz. Isso. Então, assim, e o mais bonito dessa história é que eu comecei do zero, literalmente. Isso lá em 2018, na verdade, eu começo com... Eu não tinha, pra você ter ideia, eu não tinha nem Instagram. Eita. Então... E a gente tava conversando até antes de começar o programa aqui, né? Eu começo pela revista Mensch, a fazer a parte comercial dela. E aí André, que é o diretor, fazia... Rodrigo, cria um Instagram. Eu disse, André, criar Instagram, enfim. E a gente ia em reuniões, ele me cobrava isso. Eu disse, cara... criar um Instagram. Vou falar o quê, André? Não tenho nem o que falar. E aí, fazer uma coisa de trabalho. E me surgiu a ideia de carro. Eu sempre gostei de carro. E eu criei o Instagram, abro a conta do Instagram e começo a fazer umas postagens. E aí eu mostro para André, mostro para alguns amigos jornalistas. Pô, Rodrigo, tá bom. Aí eu fiz, cara, eu preciso pegar um carro de verdade. Eu preciso tocar em algum carro. Porque era muito fácil pegar foto de internet. É verdade. Só que eu não sabia. Pra você ter uma ideia, eu não tinha nenhum relação. Eu não sabia o que eram grupos de lojas, de concessionárias. Eu não sabia nada. Eu não tinha ninguém conhecido. A famosa indicação ou relacionamento network. Não tinha zero. Eu sempre brinco assim. Se meu pai fosse um cliente que compra 10 carros por ano numa concessionária, ia ser o rei da... É verdade. Iam abrir as portas, mas não era o caso. E aí eu chego na Flaviene, a diretora da Via Sofia, de Flavi... Você sabe que carinho muito grande por você. E ela faz, eu vou te dar um carro. Como assim me dar um carro? Me emprestar o carro. E aí ela me empresta o carro. Nunca me esqueço. Um Argo HGT 1.8 vermelho. Eita, ficou linda. Linda. E aí, porque qual era a minha ideia? Se você é de tecnologia, você sabe. Você pode pegar fotos de imagem alta resolução, fotos que não tem direitos autorais, você pode usar. Eu uso algumas fotos hoje que são públicas, né, assim, da própria divulgação para minha revista, que é outra parte, eu vou dizer, da revista também. E aí, eu fui atrás, tipo, literalmente, bati na porta, vamos lá, como é? Não tinha ninguém que, tipo assim, foi o Carlinhos que era aqui. Não tinha. Foi o Everton, né, aqui da imagem, que aí traz, hoje você sabe que traz um peso, tipo, o Everton o cara que tá aí há 22 anos, tudo, né, então aquela coisa, abre as portas. Não tinha. E aí foi quando eu comecei a entender que se tinham os grupos de concessionários, grupo Parve, grupo Via Sul, que hoje é o Via 1. Mas, cara, e aí eu fui. Isso no final de 2018, 2019 todo eu passo visitando as lojas. Tipo, aí você vai conhecendo. Aí fui pra outra loja, Granvia. Do mesmo grupo. Opa, aí eu já... estufei o peito, Flaviene e tal. E aí eu começo a me inserir nesse segmento de carros. Passo o ano todo trabalhando, pegando o carro, você vai criando um relacionamento, vai criando, eu digo sempre o seguinte, gerando a confiança nas pessoas. Com certeza. Não é fácil o trabalho é árduo. A gente tava conversando aqui, a gente tá aqui desde cedo na labuta, né? A gente sabe que eu brinco sempre o seguinte, as pessoas veem hoje, Rodrigo, no carrão, faz, carrão, vida boa. Vida boa. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas não veem o processo, elas só enxergam o propósito, que é o carrão. Mas você paga o preço, na verdade, né? Tipo assim, pra você ter uma ideia, já teve virada de ano que eu
tava com o carro, aí eu tava na casa minha com ela de Boa Viagem, disse, amor, vamos esperar dar 5 horas da manhã aqui pra gente ir pro Paiva? Ela, é o quê? Pra trabalhar. Você tá disposto a pagar o preço pra isso? É verdade. Né? Então, assim... E aí esse trajeto começa, assim, visitando as lojas e foi fluindo, foi acontecendo. Isso pegava carro sem ganhar dinheiro. Aquela coisa, pega o carro, devolvia. Eu rodava na época de aplicativo, uma correria do caramba. E aí quando eu entendo, pô, a loja tal, funciona. E detalhe, tá? Os carros sem seguro. Os carros de test drive risco, não né? tem seguro, exatamente. Então era o risco que eu precisava correr. Os carros são adesivados e tal, assim, não. Deus já me abençoou aqui, não vai deixar ninguém, nenhum motoqueiro ou outro carro me bater. E eu passo toda essa trajetória de 2019. Pra você ter uma ideia, nesse período eu conheço o pessoal da Rádio Transamérica. Não sei se você vai lembrar, mas tinha um programa Transamérica na Pista, dia de sábado. Lembro, sim. Dia de sábado. Lembro, sim. Com Júlio Andrade. Então, Júlio é outro cara também que foi muito... E eu sempre digo o seguinte, Carlinhos. Deus coloca... Você precisa conhecer pessoas boas. E eu vejo que Deus colocou pessoas boas e importantes. Flaviene foi a primeira pessoa. Na verdade, André começa, que me incentivou. Flaviene acreditou. Eu brinco, Flavi, foi o que você viu em mim. Aquele menino que era mais magrinho, tinha menos cabelo branco. Eita. Ela fez, Rodrigo, eu gosto de apoiar as pessoas. Eu disse, eu sei, mas eu não tava te pedindo um copo, eu tava te pedindo um carro. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas que apoiam, incentivam, né? Então, isso é importante. Porque hoje é muito fácil. Você fala, Rodrigo tá estourado. Hoje é muito fácil comprar Rodrigo. E lá atrás, não tinha nada. Né? Não era conhecido. Hoje eu já tenho, por exemplo, eu falo para você, o carro que eu tô aí, o carro, é relacionamento. Exatamente. É você ter confiança, o cara chega, Rodrigo, você vai me entregar o carro sexta-feira, 10 da manhã, 9h30 tá lá o carro, tá aqui, o Carlinhos, tá aqui. Você não pode se quebrar esse ciclo de confiança. Exatamente. E aí eu conheço o pessoal da Transamérica, aí imagina, todo sábado eu passava lá para ficar na mesa assim, o pessoal fazendo o programa e eu aqui assim, só ouvindo, só assimilando. Aí o cara falava, Rodrigo, você vai ler agora os 5 carros mais vendidos. E eu nervoso, lendo papel, aquela coisa, entrava ao vivo no programa. E aí, Júlio foi importante, porque hoje tenho uma coluna na Rádio Transamérica. Certo, então toda quinta-feira eu falo de carro, né? Falo de carro. Acho que você até me ouviu uma vez que estava falando, né? Já sim. Então as coisas foram acontecendo. Vem a pandemia. Então a pandemia, para mim, foi muito bom no sentido de ela mudar a cabeça das pessoas. Então, para você ter... Imagina o cenário. Quando eu chegava nas lojas... Oi, Carlinhos. O vendedor. Oi, Carlinhos. Tudo bom? Ai, Rodrigo, não quero gravar vídeo não. Calma, tô dando só um bom dia. Então, a cabeça das pessoas mudou. Então, hoje o cenário é diferente. A venda do carro hoje é diferente. Então, assim, os vendedores, eles têm que ter um perfil profissional. Eles têm que gravar vídeo. Tem que estar na mídia, Tem que estar na mídia, porque o cliente... Imagina que o cliente hoje... Você é mais ou menos, acho que a mesma idade que eu... Dia de sábado era o dia que a gente ia com a família comprar o carro e passar o dia na rua. Era dia de feira, né? Sábado, domingo, domingo algumas, mas sábado era o dia do carro. Já era de ser. Que era assim, eu chegava na loja assim, Carlinhos, vim conhecer esse carro aqui. Exato. Me explica. Era totalmente. Então se demorava por quê? Você ia explicar todo, isso aqui é um retrovisor que tem regulagem aqui. Então assim, hoje em dia chega o cliente sabe mais do que o vendedor, né? A gente brinca sobre isso. É mesmo, Rodrigo sabe. Falei, Carlos, eu já conheço o carro, já vi no canal do YouTube, eu quero só saber a condição e se você... A melhor condição, qual a taxa que você faz. O cliente não, mais ou menos é isso. O cenário mudou pós-pandemia. Então, a pandemia vem pra mim, então me ajuda muito. Quando volto da pandemia, a cabeça das pessoas está diferente. Exatamente. Então, a partir daí, eu vejo um cenário diferente. Porque eu vinha lá, aquela coisa, apostava... E assim, a pandemia, pelo que eu entendi, tirou o povo da rua, né? Todo mundo ficou em casa, então teve que aprender a entender, usar ferramenta, o celular. Então as mídias sociais praticamente se tornaram uma arma, né? Querendo uma ferramenta, nem precisar mais uma ferramenta. De comércio, de tudo. Fala-se muito que os aplicativos, né? E se criou muita coisa. Então você tem vários canais de YouTube que bombaram, assim, né? Porque assim, você não tinha, as pessoas, como você falou, estavam dentro de casa, não tinham o que fazer. Exatamente. Há vários cases de sucesso que criaram podcast, não tinha podcast ainda, né? Criaram-se canais de YouTube, né? E você começava a fazer conteúdo e as pessoas consumiam porque estavam em casa, não tinham que trabalhar, não tinham como fazer. E até compra, né? De veículo. A gente compra tudo, sim. Então a gente sempre fala o seguinte, a gente meio que antecipou vários anos com a pandemia, né? Então a gente adiantou algumas coisas. Então eu estava preparado para isso, então quando eu volto à pandemia as pessoas estavam diferentes. Quando eu chegava assim, quer digitar? A pessoa, não, meio... Já estava assim, vamos conversar? Então,
E eu entendi o mecanismo das coisas e hoje poder trabalhar com carros, né? Assim, se você me perguntar, Rodrigo, você planejou? Eu disse, não planejei. Eu não sabia se era certo. Aconteceu. Eu lembro que minha mãe às vezes falava assim, meu filho, você pega nesses carros caros, né? Porque aí eu comecei a pegar carro da Land Rover. Então imagina, um cara que gostava de carro, comecei a dirigir um Volvo, né? Eu comecei eu já dei uma volta no Mustang, isso eu tive prazer. Mustang e tal. Então, assim, era uma coisa muito surreal. Então, eu falava, mãe, mas eu acho que pode dar certo. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, o cara que quer ser juiz, ele tem que ser primeiro gostar de estudar, fazer a faculdade de Direito, fazer um concurso, né? Ele se planeja, o processo, tem as etapas. Meu caso não foi assim. Eu não planejei. Eu fui fazendo, eu não era nem a gente tá conversando fora aqui, eu nunca gostei do nome influenciador, não por nada, mas eu não me sentia um influenciador. Eu gostava muito de ser o entusiasta de carro e que estava passando alguma coisa. Então eu fui aprendendo. Eu não sabia segurar o telefone, não sabia fazer. Fui aprendendo. E como eu digo, eu fui trocando o pneu com o carro em movimento. E eu não tive ninguém que me ajudasse nesse processo. No sentido de, assim, por exemplo, das indicações do network. Eu fui sozinho. E hoje, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, eu faço de maior coração, assim, sabe? A gente tava conversando hoje, tipo, velho, o que me adianta ter esse relacionamento, conhecer 50 milhões de pessoas, se não puder assim, Carlinhos, ó, vai lá na loja tal, conhece lá o gerente. Isso é importante. É uma das coisas também que eu prezo muito, é fazer conexões, né? Não adianta. A gente ligar as pessoas, a gente não tem que guardar só para si. Muitas vezes essa conexão que você passa de uma pessoa para outra transforma a vida da outra. Sim, exatamente. Por exemplo, tem um exemplo do menino que tá comigo hoje, comigo que eu digo assim, conheci, né? Everton aí andando no 12, cara, menino super bacana, que aí ele fez, Rodrigo, posso? O que você pode ajudar? É fazer uma indicação? É fazer um collab? Velho, vamos se ajudar. Se a gente entender que 1 mais 1 são 2, que a gente somando aqui... Pô, eu tava falando com um cara ontem numa página do cara de Natal, tem mais de 300 mil seguidores. Fiz, cara, pode fazer um collab? Acho que pode, Rodrigo. A gente tem que se ajudar. Disse, pô, tudo desse tamanho. Então, assim, porque o que acontece? Quando você chega no topo, você não quer saber das pessoas que estão embaixo. Entendeu? Tipo assim, Carlinhos, te dando aí, Carlinhos. Não vou te ajudar, não. E esse é o grande erro, né? É o grande erro, cara. Então, assim, o que eu puder fazer. Aí um dia desse eu fiz, Everton, quer passar o dia comigo? Porque das duas, uma. Ou você vai se animar, ou vai desistir, porque o negócio é corrido. Ele passou comigo e ele fez assim, Rodrigão, cara, eu nunca imaginei estar aqui com você. Um dia eu disse, peraí, cara, que isso? Pra você não pode parecer nada, mas pra mim é muito. Eu disse, meu irmão, obrigado. Então isso que é massa. Se você puder ajudar as pessoas, isso é bacana. Então, assim, esse processo foi difícil, fui aprendendo e conhecendo as pessoas. E hoje poder ter, assim, como eu falei, né? O feedback do teu trabalho, da tua pessoa. Pô, Rodrigo, tu é um cara bacana. Eu faço, tô no caminho certo. Isso pra mim que importa, sabe? Eu acho que é o seu nome, porque eu tive que construir isso e foi difícil. Foi difícil. E fala. E sobre a questão de... Então, garagem de motor iniciou, né? Como tu tá dizendo, então, de uma ideia. Uma ideia que não foi planejada. Não foi planejada. Aconteceu. Exatamente. Até o nome no início eu não planejei. Mas combina com o nome. Deixa eu explicar até o nome, lembrei agora. O que é o garagem de motor? Quando eu fui pegar minhas histórias lá do início, lá dos primórdios, aí eu botei garagem 2.0. Depois veio garagem de motor. Por quê? Porque eu penso que numa garagem eu posso falar de avião, esqui, barco, foguete, carro, bicicleta. Tudo tá no. Tudo tá de rock tá na garagem. Né? Tudo é. Não, eu falo assim, tudo motor, né? Tudo tem motor. Então, o que tiver motor, a gente faz. Só que aí eu, tipo, nunca gostei de moto, nunca tive. Meu pai nunca teve, então eu direcionei pro carro que eu gosto mais. Mas a ideia foi mais ou menos essa. Eu puder falar do universo de motor, por exemplo, pô, Rodrigo, comprei uma lancha aqui, bora vou fazer com a lancha. Tem um avião, comprei um avião, bora, tem motor. Então, tendo motor, seja ele a combustão ou agora elétrico, né? Exato. Mas assim, então, foi mais ou menos dessa a trajetória, né? E aí a gente vem desde... eu digo sempre o seguinte, desde 2021 já trabalhando com isso, efetivamente, né? Uhum. E além do Instagram, Garagem de Motor, hoje tem uma revista digital, que é a Garagem de Motor também, são 2 anos já de edições mensais, né? E além disso, hoje eu tenho uma coluna na Rádio Transamérica. Então, toda quinta-feira lá, religiosamente, por volta de 5h30 da tarde, eu entro, ou ao vivo. Certo. Ao vivo pode ser, tipo, eu posso estar em São Paulo, já entrei ao vivo também, com uma chamada de celular normal, ou no programa.
no programa ao vivo lá também no estúdio, que fica ali perto do esporte, por trás do português. Então isso me credencia, assim, me dá uma vez o cara fez, pô, Rodrigo, que moral, isso que moral nada, pô, é só trabalho. Porque além disso, e tem a revista Mente, que é o André também, Andrezão aí, sabe que eu tenho um carinho muito grande, porque eu digo que ele... Você precisa ter padrinhos e madrinhas, né? É verdade. Não necessariamente é padrinhar financeiramente, mas assim, de te estimular. Porque nem eu acreditava em mim. Imagina. Então, E assim, dizem que o princípio de tudo é a pessoa acreditar em si, né? sim. Nem sempre Então, é às vezes, a por pessoa do exemplo, empurrão, né? por exemplo, o André mesmo, se não fosse o André que acreditasse, abre, não. Se o André, bicho, você é meu braço direito no comercial, você precisa fazer. Ele teve essa visão. Eu não tinha Instagram na época. Flavi apostou em mim, me dando um carro. Então, a partir dali, eu comecei a gerar conteúdo, a ver posição de foto. Então, hoje, eu sempre parti do princípio assim, tem que ser um lugar bonito. Eu nunca vou tirar um carro na boca de lobo, assim, tem que ter tem que ter um contraste, tem que ser uma paisagem, tudo isso. Então, tem esse cuidado. Então, assim, são pessoas importantes. A Volvo depois me chama, Land Rover, Rodrigo, pô, dirigiu Land Rover. Eu chego lá, o cara fala, quer levar o carro agora, Diego? Você agora? Não, vou Calma marcar. aí. E hoje, além disso, eu tenho hoje relacionamento com montadora. Então já vou para eventos de montadora. Porque quando eu entendi o ciclo, né? Que isso aí já as grandes marcas fazem isso, né? Chamam os principais. Antigamente era só jornalistas, hoje são os influenciadores, né? Que convida você para os grandes lançamentos e tal. Eu disse, cara, quando eu entendi isso, eu fiz, não vai rolar para mim. Porque ele já tem um mail em tudo e assim, é difícil entrar. Normalmente tem quem indica, tudo. Não vou. Se um dia rolar, que bom, graças a Deus. Se não, eu vou cada vez mais trabalhar o meu relacionamento localmente, que são com gerentes e que pode virar um negócio. Exatamente. E dito feito uma coisa, depois eu pego um carro de montadora. Primeiro carro de montadora que eu pego é Fiat Strada, já modelo novo. Cara, que massa! Um carro que você passa uma semana com tanque cheio, com seguro, todo protegido para você divulgar. Eu fiz, cara, que massa! Então, imagina o cara tendo acesso a isso, a pessoa que muitas vezes pegava lá o carro e não tinha nem gasolina. Exatamente. Logística seguro, não tinha seguro, não sei. Quantas vezes eu tive que botar gasolina para poder fazer um trabalho sem receber? Ou seja, eu tava pagando para trabalhar, literalmente. Mas faz parte do processo, então o né, processo, a construção. Então hoje eu, além de ir para alguns eventos de montadora, a gente tava conversando lá fora, né? Os eventos, aquela coisa, que às vezes não, você pode achar, você ficou lá no hotel, não é só flores, é trabalho, acorda cedo. Já teve situação, né? Carlinhos, que você sai do hotel 7 da manhã, viaja 1 hora pro local lá, faz a gravação, volta direto pro aeroporto para chegar aqui 2 da manhã. E no outro dia eu tenho que trabalhar, porque o meu dia, minha rotina são nas lojas. Então assim, mas cara, é um trabalho muito massa. Hoje minha esposa trabalha comigo, então ela cuida da parte do site. Vou até mandar um abraço pra ela. Renatinha, por trás de ter aquele lado grande, eu tenho uma grande mulher, então Renata foi parceira nisso o tempo todo, né? Sempre acreditou. Então, ela poder hoje trabalhar nisso na época, né? Na época, a área dela é microbiologia, e ela sai na época, ela é demitida, e aí, na época, quando volta a pandemia, ela tem uma proposta ainda, e eu fiz, tem um site pra cuidar. Ele, como é que eu vou cuidar do site? Eu disse, não, você vai fazer, você não era bom em português? Vai desenrolar. Então hoje ela cuida toda a parte se você entrar no site hoje, a parte das matérias, ela que faz, ela que desenvolve. Se quiser até o site, qual é o site? É garagemotor.com.br, tá? Então a gente tem notícias diárias lá no site. E a revista digital, ela sai uma vez por mês. Então eu sempre deixo o link lá no Instagram. Então a gente brifa alguns assuntos, a gente vai fazer sobre isso, e a gente sempre bota uma capa na revista. Então a capa da revista, quando eu vou para lançamento, é o lançamento. E quando não, eu sempre trago uma pessoa do ramo. Quem foi a primeira pessoa da capa? Flaviene, né? Tinha que ser. Certeza, Flaviene né? tem que ser. E eu fiz questão pra ela. E a primeira revista que a gente lança no mês de março, no mês da mulher, eu disse, não tem que ser Flaviene, não pode. Flaviene topa. A favor. Flaviene topa, ela, meu Deus, vai ser minha capa. Então assim, por quê? Flaviene tem quase 20 anos de grupo Via 1, entrou como estagiário e tudo. Então assim, são histórias bacanas. Então, além de trazer uma pessoa referência, eu quero contar a história da pessoa. Porque a pessoa vê lá, ela como diretora hoje, né? Não sabe como ela começou, né? Então, são histórias muito bacanas. Então, sempre se você pegar hoje as minhas 24 edições, vou fazer 2 anos já, quase 24 edições, vou mesclar lançamentos, que quando eu vou, eu tenho que botar o lançamento, ou pessoas, gestores de grupos, de marcas, que são referências assim no segmento.
E a trajetória da gente começa ali. Graças a Deus, assim, hoje, nesse trabalho aí de carros, poder acelerar alguns carros assim que eu nunca imaginava. É corrido, mas eu digo sempre o seguinte, tem valido a pena o preço, tem valido a pena, não é fácil, mas assim, tô feliz. Aí o pessoal fala assim, a pessoa me pergunta assim, Carlinhos, você gosta? Eu fiz, olha, lembra que eu falei? Eu não planejei. Então eu não sabia se ia gostar. Como foi algo acontecendo, por osmose, então hoje, obviamente que eu gosto de fazer. Né? Então, assim, de poder acelerar carro, quem não gostaria de acelerar? Como você falou, Mustang, eu acelerei Audi, já acelerei carro de outros. É muito massa. Então, assim, e poder hoje passar pelas lojas, passar pelos. E detalhe, não só parceiros comerciais, mas amigos. Exatamente. Isso é que é massa. Por exemplo, eu sempre defendo muito isso. Carlinhos, ele não pode ser interessante para mim se ele comprar essa caneca. Ele tem que ser interessante para mim, primeiro pelo relacionamento, e o negócio ele sai naturalmente. É uma consequência, né? É uma consequência. E eu vejo que muitas vezes isso não acontece, e quando eu entro, o único momento que eu tive receio foi, cara, como é que eu vou entrar no comercial? Como é que eu vou trabalhar com isso? O mercado é muito complicado. Como é que vai ser? Eu disse, cara, não sei, mas vamos tentar. E aí foi dando certo, e estamos aí. Vai seguindo. A garagem de motor aí eu já venho acompanhando também há um bom tempo. Eu conheço, né? Acompanhou desde o início também, né? Acho lá, né? Acreditei também acredito até hoje. Eu sou um entusiasta de carro, todo mundo sabe. Então, assim... Chega com os carros bacanas lá, né? Eu tenho que chamar para dar alguns... Convidar para fazer um test drive comigo, né? Tem que fazer isso. Tô fazendo algumas concessionárias, eu vou e faço, gosto. Amo o carro, todo mundo sabe. E assim, a tua história é bonita, muito bonita. E é sempre como a gente conta, né? É processo. Tudo na vida é processo. Sim. E eu sempre digo o seguinte, Carlinhos, desculpa te interromper. Não. Você pergunta assim, como foi? Eu digo, eu tenho uma explicação. Foi Deus. Porque assim, tudo conspirava contra mim. Então assim, lembra que eu te falei, nem eu acreditava muitas vezes, que é normal, assim, você olha assim, tipo, tudo parece conspirar ao contrário, você fala, bicho, como é que eu vou fazer? Né? Com várias outras pessoas do ramo, né? Você fala, caraca! E aí você vê, Deus coloca, que eu sempre falo, coloca pessoas boas. Obviamente que você nesse processo você aprende. Então eu sempre digo o seguinte, eu sempre soube, minha mãe sempre me educou a você saber chegar e sair do lugar, independente do status financeiro que você tenha. Isso educação, né? Educação. Então eu sempre aprendi o seguinte, eu sento na cadeira de trás, aí Carlinhos chega lá, Rodrigo, tem um lugar lá na frente pra você. Obrigado. Do que sentar lá na frente. Carlinhos, Rodrigo, esse lugar aqui é só pra convidados, tá? Desculpa. Então, assim, é complicado. Então, hoje, até hoje eu chego assim nos lugares, posso fazer, posso pegar. O cara, pô, Rodrigo, que frescura. Não, eu gosto de fazer isso. Então, assim, eu tô pegando um carro, não quero... Tô muito velho pra levar puxão de orelha, né? Então, assim, e hoje ter esse relacionamento e ter esse feedback das próprias montadoras, né? Até São Paulo indo. Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu consigo um carro lá agora, cara. Eu vou pra lá. Então, assim, o cara já liga, Rodrigo, quando vier pra São Paulo, pega pô, que moral, velho. Tava agora a última vez que eu fui pra São Paulo, eu fiquei com a Ram 1500 Classic. Eu disse, caraca, o cara fez, Rodrigo, tem uma Ram 1500. Bicho, como é que eu vou dirigir em São Paulo? O tamanho de carro. O tamanho desse carro, eu disse, cara, me dá até o final da tarde pra eu pensar. Aí o cara, já reservei aqui. Eu disse, putz. Só que nesse primeiro dia que eu fui pra lá, eu fui pra Osasco. Eu ia me encontrar com a gerente daqui lá. Eu disse, cara... Aí tinha a opção de um C3 e uma RAM. Aí, pô, cara, eu vou arriscar RAM, velho. Eu vou arriscar, porque viajar com RAM é diferente. Mas aí deu tudo certo, não tive problema nenhum no trânsito de São Paulo. Consegui sobreviver, deu pra fazer. Então, assim, hoje eu já tenho um relacionamento com São Paulo também. Então, toda vez que eu vou pra lá, pra você ter ideia, imagina, a gente falando de entusiasmo de carro, eu fui pra fábrica da Volkswagen. Me chamaram pra lá. Vê que massa. Pra você ter uma ideia, acho que na segunda vez que eu fui pra São Paulo, eu consegui a credencial pra estocar. Aí eu fiz, cara, que massa, velho. Meu Deus do céu. Ou seja, nem se eu planejasse, isso estaria nos meus sonhos. Porque é surreal, não era um sonho, exato. E na outra vez eu fui acho que fui 2 ou 3 vezes pra estocar. E no lançamento, se eu não me engano, foi da Rampage, cap da Ram, que é fabricada aqui, tudo que é sucesso hoje. Eu dei 2 voltas no autódromo de Interlagos. Eu fiz, caraca, velho. Quem é amante de carro sabe aí que é isso. Exatamente. Aí eu mandei, você cruza lá a linha de chegada e eu brinco sempre o seguinte, eu tava esperando a bandeirada, né? Porque assim, cara, é incrível isso, velho. Então assim,
eu sou muito grato, né, a Deus, acredito muito nisso, e vejo que ele proporcionou isso, né? Então, assim, e tem um amigo meu, que eu brinco hoje, que ele é o estagiário, Maurílio. Maurílio é o estagiário, ele me ajuda a gravar às vezes no dia de domingo, né? Ele fez, pô, já precisa contratar o estagiário, porque o estagiário tá fumando. Eu disse, não, o estagiário é estagiário, fica quieto aí. Então ele fez, pô, Rodrigo, eu acompanhei todo o seu processo. Cara, você pegando esses carrões aí e tal. Aí a gente brinca, quando eu vou pegar ele lá na casa dele, aí diz que diz, pô, carrão! Aí ele faz, meu amigo, bem sucedido, meu irmão, que bem sucedido, trabalha. Aí ele brinca e fala o seguinte, trabalhador feito a gente. Os caras, peraí, pô, o cara chega num carro desse trabalhador. Aí teve um dia que eu cheguei no meu carro lá pra buscar ele, tava sem nenhum carro, que pode acontecer também. Aí esse é teu amigo, é? Aí eu disse, diz pros teus amigos que o teu amigo quebrou, que chegou no carro. Então assim, porque hoje, infelizmente, a gente é visto pelo que a gente tem, ou que a gente, né? O cara tem um iPhone, que tem um carro, isso aqui, enfim. Mas ele acompanha todo o processo e ele fala, Rodrigo, esse cara, com certeza, se eu pegasse os carros hoje, eu tô com um Audi aí assim, que a gente tava conversando sobre isso, e fosse fazer besteira em todos os sentidos, fazer racha, fazer não sei o quê, o carro me exibir com uma coisa que não é minha. Eu brinco sempre o seguinte, aí Deus ia dizer lá de cima assim, você tá fazendo isso? Peraí que eu vou cortar as suas asinhas. Então assim, e eu sempre vendo hoje para as pessoas o seguinte, você não pode se envaidecer com esse mundo, sabe? Então eu sou a mesma pessoa no Audi ou num HB20, num Mob, porque eu vou mudar? Pessoa. Exato. Então eu tenho hoje eu brinco hoje quando eu conheço algumas pessoas lá atrás. Rodrigo, eu conheço você desde o início, é a mesma coisa. Diga aí, só o mesmo jeito. Mesma coisa. Então, assim, você não precisa se envaidecer. Eu conversando com um assessor de comunicação da Renault em São Paulo, ele fez, Rodrigo, o que acontece hoje? O crescimento é muito rápido. Você que é a parte digital. Então, por exemplo, Carlinhos hoje bateu 1 milhão no YouTube. Carlinhos virou estrela, pô. Exatamente. Ponto. Já se acha a tampa da panela. Não pode ser assim, né? A pessoa tem que ter... E ele disse pra mim que várias vezes teve que frear as pessoas. Exatamente. Ligava assim pro cara, ó, quero pegar um carro amanhã. Tipo, oi? Não é assim. Não é assim. Então, eu nunca... Não são números ou não são com realizações, ou enfim, número de clientes que você tem. Vai mudar. Eu sempre permaneci a essência. Falo com todo mundo, vendedores... A tia do café, da limpeza, isso como você falou, é educação. Então, aí, pô, Rodrigão, tu é... Mas, meu irmão, eu sou normal. Aí me espanta muito assim as pessoas. Você não é o cara do garagem motor? Eu faço, todo sem graça. Aí eu brinquei um dia pra minha esposa. Tô acostumado com esse negócio de fama não, dá pra mim não. Mas... Sabem teu nome e tu não sabe quem, né? Exatamente. Mas assim, muito feliz hoje pelo que o garagem de motor conquistou, assim, chegou. E eu sempre valorizo assim as pessoas. Tipo, as pessoas são muito importantes. Os relacionamentos são muito importantes, né? Então, se você souber fazer, é aquilo que a gente falou, souber chegar e souber sair, cara, e você fizer um bom trabalho, obviamente, tá tudo ensalessado, vai estar tudo... E é isso, assim, eu acho que... E sou o maior incentivador das pessoas hoje. Hoje eu incentivo... Imagina um cara que lá atrás tinha vergonha de fazer, apesar de parecendo, sou muito tímido. Hoje eu incentivo as pessoas. Carlinhos, você tem que fazer, Carlinhos, faz um vídeo, porque se você entender que isso vai gerar um lead para você trazer cliente, você vai vender, vai aumentar a tua comissão. Então hoje, e as próprias empresas hoje, na seleção, eles falam assim, você faz vídeo? Eu vou contratar você, mas você vai ter que fazer vídeo. Mudou o cenário. Hoje vendedor é online, né, praticamente. Eu uso a rede social para isso, né? E eu também sou produto disso aí, do fruto de uma pessoa acreditar, né? Eu tenho todo por trás aqui do Poditec. Eu tenho um ciclo, tenho um network muito grande, eu tenho vários parceiros que todo mundo sabe, né? A VoiceTech, Walter, eu tenho o Richard, que é um grande apoiador meu, tenho o Everton, que a gente trabalha com a parceria, eu tenho uma série de gente que também me apoiou, hoje já tá com isso aqui, eventos que eu participei que eu me encantei, então é o que a gente tá falando, o sucesso ele vem, querendo ou não, do apoio, vem de pessoa, não vem da pessoa. Elas acreditaram em você, aqui, né? Eu não vou chegar aqui e vou dizer, eu vou fazer sucesso ou história. Não funciona assim. Sim, é um processo. Sim, é um processo. Entendeu? E que é que ele fala, que você tem que estar disposto a pagar o preço, né? A gente tá aqui hoje, nesse horário, a gente trabalha o dia todo, então assim, aí olha lá, o pessoal tá... Não é assim, então... Mas aí eu volto pra reforçar. Tem valido a pena. Tem. Nunca imaginei chegar nesse ponto, nunca. E, cara, é o que eu tenho pra eu chegar e falar pra minha esposa, a gente tem que tocar esse filho que a gente criou. Vamos embora. Exatamente. Então, assim, hoje ela comprou a ideia... Escreve perfeitamente, as matérias são elogiadíssimas. Então, assim, eu sou muito rua, sou muito operacional.
não tenho tempo de fazer. Eu às vezes faço um briefing, dou uma revisada, vamos embora fazer e é isso mesmo. Então, assim, o Garage Motor, graças a Deus, é o reflexo de muito trabalho, muito suor, muita dedicação e muita honestidade, muita, assim, integridade. Eu acho que é a palavra também que, tipo, sim, não. Eu nunca vou chegar pra você aqui. Não, Carlinhos, eu vou desmontar, vamos lá, trazer pra tua área um computador, tal, e montar em 5 minutos. Eu não sei fazer. Pra que eu vou mentir? Exato. Eu sempre chegava e falava assim para as pessoas, eu sei fazer isso aqui, ou eu não sou tão bom aqui, mas nesse ponto aqui eu faço. Mas o importante, eu visto a camisa da empresa. E é isso aí que tem que ser feito, né? A gente tem que vestir mesmo. É como todo mundo diz, como você mesmo disse, ninguém sabe o dia de hoje, né? A gente tá gravando aqui, mas Sim. todo o processo, todo dia, a gente como é que a gente chama? Você Crescimento. repetir, você Sim. sempre tá repetindo a constância, né? Sim. Constância que a gente vai Sim. conseguir e as ligações certas. Tem uma frase muito bacana que eu vi que é você fazer o bem feito todos os dias. Com Se certeza. fizer bem feito, fazer aquela coisa, o famoso arroz com feijão, você viu, bem feito, tudo funciona, né? Eu lhe parabenizo pela história, é muito bonita, né? A gente sabe. Obrigado. Você é um vencedor, querendo ou não. Seu canal eu acompanho há muito tempo já, é maravilhoso, não tem... Quando a gente quer saber de carro, realmente... Vou falar aqui de um programa que eu assistia muito, que é o Automotor. Automotor. Sim. Por muito tempo eu assisti Automotor, então... Hoje eu me inspiro, assisti Automotor e hoje eu tenho no meu reflexo, no digital, o Garagem de Motor. Obrigado. Né? Que é uma pegada mais nova, uma coisa mais... É o que eu sempre falo o seguinte, assim, é uma coisa entusiástica, como eu falei, né? Então, você, por exemplo, imagina o cara conhecer hoje os grandes jornalistas, tudo lá nos eventos que eu vou, né? 4 rodas, lembrei, Quatro rodas, isso. Rodas, hein? Tá lá nos eventos, hoje você tem grandes nomes hoje que você junta os influenciadores, você tem aquelas pessoas jornalistas mais antigos lá. Dia desse eu encontrei o Carlos Comanzi lá, que é um antigão, que hoje tá a filha dele também, né? Então, próprio aqui em Recife, a gente tem 2 referências, Jorge Moraes, Silvio Menezes, tudo, enfim. Então, assim, eu chego nos eventos e faço, caraca, esse cara... Eu conheci recentemente lá, que é uma gente boa, Felipe Fera. Muito cara, muito bom. Conheci ele no Rio, né? O Fera, tal. O cara massa, estourou, né? Então, você vê esses caras lá, por exemplo, a gente falando de apoio, eu conheci o cara de carona com o Leandro, tenho que falar o nome dele também. Em 2018, eu lembro que eu mandei mensagem pra ele. Eu fiz, cara, tô começando agora. O que você daria uma dica aí? Eu disse, o cara não vai me responder, né? Cara, não vai, né? Foi responder pra mim, cara, faz assim, assado, tal. E nas minhas idas em São Paulo, eu reativo o contato com ele, fiz, bora se encontrar? Aí, se não me engano, a segunda vez, eu me encontro com ele, eu vou até Alphaville, ele me recebe, Rodrigão, você veio até aqui, cara, tal. Eu falei, na próxima vez, eu quero trazer você pra jantar com minha família. Eu fiz, caraca, velho, tu é louco. E aí ele me faz algumas indicações, aí a gente precisa ter esses contatos, a gente falou, me indica lá para 2 montadoras. E a gente toma um café e ele faz, cara, gosto muito do seu trabalho. Eu fiz, peraí, fala sério. Eu quero que você me ajude a fazer esse trabalho que você faz em Recife com as concessionárias aqui. Eu disse, cara, Léo, eu te ensinando, tá chovendo de baixo pra cima? Não pode. Então, assim, e eu via que você imagina, você escutar isso de uma referência, o cara, Léo, acho que trabalhou, se não me engano, foi na Autosport, Jornal do Carro, assim. E hoje, a tendência é que eles saem e trabalhem para vocês mesmos. O próprio Janacletos também, se não me engano, vem de uma pegada assim também. Tem vários caras muito bons e que você vê a simplicidade da galera em querer te ajudar. Eu sempre digo, o chegar lá em cima é fácil. O difícil é você manter. Exatamente. E às vezes você, por algumas besteiras, você não faz. Então assim, o cara... E aí eu vou para São Paulo de novo, conheço a família do Leandro, um cara assim, estourado, um cara gente boa, vou pra evento, Rodrigo. Então assim, eu fiz, caraca, velho, o cara que me ajudou lá atrás, e a gente resgatou essa conversa, aqui que você me ajudou, ele, pô, nem lembrava. Então assim, aquilo que a gente fala, vamos ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa precisa, por exemplo, Flavi lá atrás, eu precisava de um carro. Então assim, ela obviamente correu risco, né, de acontecer alguma coisa, mas ela acreditou. Então às vezes a gente precisa que as pessoas acreditem na gente, que a gente às vezes não acredita, né? Exatamente, é isso aí. E vamos lá agora para o assunto também que eu queria conversar muito, que é sobre carro. De carro. Nosso Podtech é voltado à tecnologia e carro não pode ficar fora, né? É verdade. Carro, a gente hoje tá brincando aí com carro elétrico praticamente no mercado. A gente tem hoje híbridos uma série de né? itens, né? De segurança que envolvem tecnologia, desde segurança até
Deus lá sabe aonde vai parar, né? Sim. Carro autônomo e Sim. assim vai. Eu tava só fazendo eu tava com um Volvo X30, vamos entrar já no assunto elétrico, né? O elétrico. Carro. Que a gente. Eu Volvo. tava no lançamento lá. Esse lançamento aconteceu em dois momentos. Primeiro, que eu até te falei lá fora, né? No Rio de Janeiro. E o segundo em São Paulo. E no Rio a gente não andou no carro. O carro tava parado. Então foi um evento que a gente chama global, então da América Latina. E a gente entendeu lá que era o seguinte: era um carro mais acessível. Então hoje o carro de entrada é 229.950. Então muito mais do que um Volvo, se for pegar o XC40, o C40 propriamente. E ele chega para ser o primeiro Volvo e o primeiro elétrico de Carlinhos. Então a ideia da marca é essa. Então o carro que tem é o primeiro modelo com a menor pegada de carbono. Carro com conta aí com todas as partes plásticas e todo o carro feito com materiais reciclados. Caramba, então, pra você entender, o carro não tem painel de instrumentos, é tudo pela multimídia. Caramba, sério? Não tem mais. Não tem painel, você vê pelo painel, pela multimídia, a quilometragem, a alcance da bateria. Então você até acostumar é diferente. Mas assim, o carro que tá fazendo sucesso. Então, é um dos produtos aí da Volvo. E eu tava testando o carro, você vai abrir a porta do carro assim. Se você abre e vê um carro, ele acende a luz tipo assim, tá vindo um carro. Caramba, cuidado, então a gente fala de segurança, né? Segurança. Então, quando eu tava vindo pra cá, eu disse, caramba, como os carros são tecnológicos hoje. Câmera 360 já virou normal, já, né? Então, mudança de faixa, ou seja, pra você ter uma ideia, vamos falar de tecnologia, né? Tecnologia aqui. Esse do Volvo, por exemplo, aqui no painel ele tem um visorzinho desse tamanho, mais ou menos assim, pequeno. É um sensor infravermelho que ele consegue ler. São 13, se eu não me engano, são 13 vezes por segundo a face do motorista, identificar se ele tá dormindo. Vê que louco isso. Eu cheguei até para ter uma XC60. Vê que louco. Baixou aqui, ele dá um apito. Né? Então, ele fica lá direto o sensorzinho. Então, assim, o carro, a gente conhece a Volvo, a tecnologia da Volvo e a segurança da Volvo são primordiais. É o carro mais seguro do mundo, a marca mais segura do mundo. Então, assim, é impressionante hoje. E o meu trabalho hoje, eu consigo mesclar essas tecnologias, seja hoje os carros mais simples que já vêm, né, com controle de tração de estabilidade, freios ABS, com outras tecnologias, né, de um carro, você vê lá, mudança de faixa. O próprio da Volvo hoje, você vê o carrinho, parece GTA jogando, você faz, ó a moto. Eu tava com minha esposa, só pra aqui, você vê o caminhão passando, vê que legal. Então, assim, como é impressionante, cada vez mais vai ficando mais tecnológico. Outra tecnologia, você ligar o carro pela chave. Que massa. Que less, né? O cara chega aqui, pô, tá um calor do caramba, aqui a gente mora na cidade quente, a gente tá aqui, daqui a 15 minutos tudo desce. Deixa eu ligar logo o carro, já vai esfriando. Então é impressionante isso, como a gente tem evoluído nessa questão de tecnologia, né? Mesmo a nível Brasil, que a gente sabe que tudo demora mais, né? Mas assim, hoje a possibilidade de tecnologia dos carros, né, que oferecem é impressionante. O limite é o dinheiro que você quer usar, né? Então, exatamente, o investimento. Exatamente, 7 airbags, aquela questão toda. Então, assim, tudo de tecnologia, né? Tô num áudio aí também, que o carro é incrível. O cara, eu brinco sempre assim, o carro só falta falar, né? Então... Exato, a gente tá brincando agora, tá começando a entrar inteligência artificial, né? Exatamente. No mercado, já a gente tá começando a pegar carro aí já com tecnologia, com inteligência artificial já embarcada, né? Querendo ou não. Pra você ter uma ideia, Carlinhos, a gente tá no mercado hoje, Brasil... Eu achei que ia vir com carro elétrico hoje. Eu tinha que ir com carro elétrico, mas não deu certo, né? Eu vinha combustão. O carro elétrico é uma realidade, né? A gente fala assim, é uma realidade. Mas a gente não sabe em que momento isso vai ser uma realidade. Exatamente. A gente sabe que, tipo, hoje tem algumas marcas que já estão assim mudando o seu planejamento. Uma delas é a Volvo. A Volvo tinha até 2025, se não me falha a memória, para trocar toda a sua... todos os carros elétricos, né? Carros na Europa elétricos, já tinha esse projeto, já tinha falado lá. Tinha cidade na Europa que você... Quando chegava na fronteira, você tinha que mudar o carro para elétrico. Exato. Se você não... Né, a função do carro, se você não fizesse isso, você pagava uma multa de 100 euros. Exatamente. Questão de emissão de poluentes, aquelas coisas todas. Só que hoje, uma delas é a Volvo, reviu isso. Teve que rever. Por quê? A nível Brasil. Hoje a Volvo investiu lá milhões, não vou lembrar o número agora exato, mas milhões de infraestrutura. Porque o que acontece? É aquela coisa, eu vou vender para você uma água deliciosa, gaseificada, de limão, digamos. Uhum. Eu tenho que te oferecer copo para você beber essa água. O que a Volvo fez? Eu estou vendendo carros elétricos, o que eu preciso fazer? Criar estrutura. Exatamente. O que é a estrutura? A infraestrutura, na verdade.
Os pontos de Ponto carregamento. de carregamento que a gente Então a Volvo tem hoje mais de 1.000 pontos a nível Brasil, começou a fazer. Só que ela muda isso? Ela fez, não, beleza. Não é que eu vou mudar o meu plano. Eu continuo achando, vou fazer minha frota 100% elétrico. Mas eu vou adiar um pouco. Porque eu sozinho não consigo fazer. Vai demorar um pouco mais a nível Brasil. a gente tá falando de 200 milhões de habitantes, né? É É. um país grande relativamente, se a É. gente for comparar com a Europa, né? Isso, exatamente. Então, algumas marcas hoje já têm um grande sucesso a nível Brasil e a nível mundial. A BYD, que chega as marcas chinesas, né? Então, tanto é que a gente teve o próprio governo, né? Ele voltou a cobrar a taxa de importação, enfim. Mas hoje, eu estava no carro elétrico, o Dolphin Mini, que é o carro elétrico mais vendido do Brasil hoje. Pra você ter ideia, no acumulado, são mais de 15 mil unidades em 2024. Imagina, 15 mil carros elétricos vendidos no Brasil em 10 meses. E tem até aquela notícia, né, que a gente estava conversando sobre o carro mais rodado, né, de São Que a Paulo, gente elétrico. desmistifica, né? Exatamente. Assim, né? a gente tem hoje, você me perguntar assim, pô, você compraria um carro elétrico hoje pra cidade? Cidade, sim. Vale muito a pena. Por exemplo, você tava falando que você tem uma placa solar na sua casa. Imagina. Exato. Eu tava falando isso pra Alberto lá ele fez, pô, imagina, você tem placa solar. Você coloca um carregador, você não precisa ficar refém da estrutura, que é onde hoje é falha. Chega na sua casa, carrega o carro, acabou. Você não vai pagar IPVA nem gasolina. Vê que maravilha. E você vai rodar aí Hoje, para viajar ainda se torna um pouco difícil. Mas ainda dá, exatamente. Você consegue ir daqui para Salvador, você vai para Maceió, você vai... Só que o que o brasileiro não quer? Eu vou parar no posto para carregar, não sei... O time, né, aquele tempo de Então, abastecimento. eu digo sempre o seguinte, é igual o celular. Você tá aqui com o celular, você anda com o carregador. Você anda com o carregador na sua bolsa? Lógico que você anda. Com certeza. Você vai carregando o carro, a mesma coisa. Eu já fiquei com um carro elétrico 10 dias. Você vira a chave. Exatamente. Pronto, eu fiquei agora com o Dolphin Mini acho que 5 dias, se não me engano. Mas já cheguei lá, vou botar um pouquinho pra carregar. Eu nunca deixo a bateria cair. Você vai e carregando. tem um carregamento rápido, né, também que fala, Tem. A gente compra os kits de carregamento, tem um normal que é o que reclamam muito, mas tem um carregamento também rápido, Hoje você né? tem empresas que fazem essa instalação e venda de carregadores também. Então tem empresas hoje que fazem isso. E você pode optar para o carregamento. Por exemplo, um exemplo. No posto Costa Dourada tem um carregador rápido lá. Eu já fui para carregar o carro lá. Meia hora eu carreguei 40%. 20 minutos eu carreguei 40%. Você paga. O equivalente a 1 minuto é R$2. Top. Você vai ter que pagar essa energia. Alguém vai ter que pagar. O consumidor paga. Mas no final ainda sempre acaba sendo mais vantajoso, né? Se você tiver uma emergência de fazer aquilo. Ou seja, se você fizer uma média... Desculpa. Que cada uma carga dessa, em média, vamos lá em média, a R$40 a R$60, imagina, vamos botar na alta. R$60 você vai encher o tanque. O Dolphin Mini, por exemplo, a carga cheia dele dá 380 de autonomia. Caramba, velho. Obviamente que eu sempre digo, o carro elétrico é igual a combustão. Quanto mais você pisa, mais você gasta. Né? Mais consome. No caso do elétrico, vai consumir autonomia. Então eu sempre ando nos carros no modo eco, para minha economia, tem que economizar. Então, assim, porque a gente tá falando, o torque do carro elétrico é muito grande. Muito alto. Então ele vai andar, vai fazer. Então, assim, é isso. Então você vai, depende da pisada. Então, no Dolphin Mini, se eu na minha mão, ele pode fazer até 380, eu digo até 380, que a gente vai ter variáveis. Se o carro, igual a combustão, vamos lá, o ar tá ligado do elétrico, vai consumir. Tá carregando o celular, vai consumir. Então, e a única coisa que é diferente é o barulho, que não tem barulho. Eu brinco que é patinete, né? É patinete. Patinete ele só faz barulhinho quando dá ré. Até estranho. É estranho. E aí, e na questão do consumo na estrada. Quando a gente pega a estrada, o carro a combustão ele vai consumir menos, né? Ele vai ser mais econômico. O elétrico ele vai gastar mais. Por quê? Porque ele só está gastando, ele não está regenerando. Na cidade a gente freia, né? Então, assim, tem essa inversão. Então, por isso o que eu friso muito? Precisa haver uma educação, uma orientação para as pessoas. O carro elétrico, assim, comprar um elétrico, você vai saber que vai mudar. Exato. Então, assim, a gente precisa muito ainda nessa área. Só que eu vejo, quando eu entro no segmento, faço, caraca, o Brasil já tá vendendo tantos carros, já chegou nessa fase. Ou seja, eu tô achando muito rápido. Então, a gente sabe ainda, mesmo que a nível mundial, mas, pô, você vende 3 mil carros. O Dolphin Mini tá vendendo a média, vamos botar aí por baixo, 2 mil carros mês.
É muito, né? Muito. Brasil, Se a nível gente Brasil. botar Né? em relação aos carros a combustão no começo, a gente, há É, uns é. 10 anos atrás, tem carro... Hoje representa 2,5% o carro elétrico no Brasil, a frota, né? A gente teve o HB20 que vendeu muito, né? Deu muito. Vendeu E muito. você tem outras marcas chegando, a BYD, tem a GWM, tem a Zirk que vai chegar também, ou seja, a aposta dos carros elétricos é grande. Aí você tem marcas Audi, você tem a marcas Porsche, carros elétricos, né? Obviamente, que aí Taycan. a régua lá em cima né, de preço, né? Mas assim, tem para todos, o que eu falei, tem para gosto, para todos os bolsos. O cara tem grana para comprar um Audi, Fica elétrico, vai para um e-tron GT, vai pagar lá seus 700 pau no carro elétrico. Vai dar de Audi elétrico, pronto. Se você quer um carrinho elétrico da BYD, você vai pagar o de entrada que hoje é 115 mil. Entendeu? Para todo mundo. E tem os carros híbridos, né? Que aí você tem a questão da autonomia, né? Você tem o pioneiro aí, o grande Corolla, né? Exato. Que a gente chama, ele carrega pela própria motor, vai carregando. Você tem o carro hoje plug-in. O plug-in é o plugar no carro, né? Os próprios híbridos fazem isso com autonomia menor. Então você vai ter os plugins aí rodando uma média de 80 até 100 km no elétrico, que já é muita coisa. Imagina, se você vai para o seu trabalho todo dia, roda 15 km para ir e voltar, você passa a semana toda sem gastar um litro de combustão, de gasolina. Vê que maravilha. Aí você chegou em casa sexta-feira, carregou, só vai sair na segunda, vai rodar uma semana todinha com mais só elétrico. Então isso é bem legal. Isso é bom. Por exemplo, tem um carro da BYD hoje, que é o King, que ele chega para disputar com o Corolla. A autonomia dele é de até 1.200 km. É muito. É absurdo, né? E ainda tem a questão da bateria, né? Que fala-se muito das baterias, mas já está sendo desmistificada a questão da bateria, até por conta dos ciclos, né? Você fala da duração de Da autonomia, duração, sim. Tem um público ainda que rejeita, Sim, né? sim. A gente tem esse próprio exemplo que você falou aí do carro do Dolphin, mas pô, o cara rodou 125 mil quilômetros. Aí qual a ideia? Que se pergunta muito. Igual celular, a bateria vai viciar e o que dava 100% vai dar 80% agora. Esse carro mostrou lá que a carga cheia entregava a mesma autonomia do que quando novo. Eu vi um vídeo de um elétrico da BMW i3 em 2014. Cara, vamos pensar a autonomia. Obviamente que lá atrás as autonomias eram menores, né? Porque as baterias eram menores, a tecnologia era diferente. Então hoje, cada vez mais, você vai aumentando a autonomia, né? Exato. Esse carro entregava menos de 200 km, se eu não me engano. A pessoa foi pegar, vamos. Aí o pessoal fez, será que vai fazer aqui o vídeo? será que vai fazer a mesma autonomia? Encheu o carro, tava cheio. Ele rodou, ele parou de rodar com 5% da bateria. E rodou, tipo assim, faltava 5 km para autonomia que foi 10 anos atrás. O carro é 2014. Caramba. Ou seja, fala-se você começa a desmistificar um pouco dessa questão. Então não há vício, dá para fazer, né? Fala-se muito, não, que eu vou comprar o carro elétrico quando for revender, o poder de revenda, eles acreditam muito, porque já se fala aí em milhões de ciclos, né? A gente tá falando 1 milhão de ciclos no caso do carro. Ciclos, né? Então, no caso da bateria Blade da BYD. Se for fazer né? o cálculo, até estava conversando sobre a questão do cálculo, o cara tem bateria até de ser baixa. Nesse né? exemplo aí dos 125 mil não dava 10% do uso da bateria, ou seja, você tinha 90% ainda. Então, assim, é algo que está sendo construído. Então, você vê hoje as lojas, o público tá comprando, você tá dando certo, as pessoas estão comprando a ideia, você junta com a questão de criar a placa solar em casa, então você fica refém da questão do combustível, porque igual a gente tá falando da conta de luz, né? Então a gente sabe que todo ano aumenta, tudo vai ter reajuste. Eu peguei na época a falta da greve dos motoristas de combustível, né? Dos postos. Então assim, era um perrengue para fazer. Então, e fora que todo aumento a gente está pagando hoje. Eu fui abastecer o Audi, 6,25 litro. A gente falava aí, 10 anos atrás, R$2, R$3, R$4. Então, assim, a gente sabe que todo ano tem ajuste, todo ano vai mudar, vai aumentar. E o carro elétrico, você vai ter a variação mínima. E se você tiver a placa solar na sua casa... É seu, né? Não tem que se aperrear. Encher o carro é só rodar. Encher o tanque, né? É só rodar, né? Agora fala um pouquinho, Carlinhos. A gente tava conversando do hidrogênio também, que é uma tecnologia que... Eu viajei aí, fui pra Europa fazer um trabalho lá com motor gerador, né? Sim. É uma das coisas que eu converso muito também. Eu acredito muito que realmente o carro elétrico vai vingar, mas sempre vai ser ele mais alguma coisa. Você já imagina, né? A gente tem hoje o carro elétrico rodando aí com 1 milhão de ciclos. E se a gente colocar praticamente o hidrogênio no meio, né? Questão do Toyota agora que está vindo com o Mirai, que já está rodando em São Paulo. A gente já tem ônibus também já em teste.
Já tem ônibus elétrico também, né? Sim. Então, a questão da combustão também acredito muito que vai sair. A minha experiência com o hidrogênio é que, querendo ou não, é a próxima energia, é o próximo combustível do futuro. Sim. A gente está falando de água, aquele processo de eletrólise reversa, transformar em gás, o gás passar por um processo. E como o chinês está fazendo agora, transformando o hidrogênio em célula em energia, e energia a gente vai para onde quiser, né? Aí já. Aí é o mundo. E hoje, então, a gente já tem alguns carros rodando, né? Isso aí. A gente tem já o Mirai no Brasil, a gente já tá. Não para venda, é só teste, Não, né? segundo Cê- pelo que eu tô, pelo Foi que aquela eu vi, questão, já aquela notícia que teve que o próprio governo de São Paulo, lá com Isso, o Tarcísio, né? Também, aquela coisa. Tá iniciando lá o Com projeto com alguns ele. carros, né? A diferença dele é que ele não é um carro ainda autônomo, né? Não é 100% autônomo. Ele precisa do hidrogênio, da célula de hidrogênio, do gás em si, do gás verde, do hidrogênio verde, para poder ele circular. Um projeto que eu fui fazer em Portugal, para muita gente já sabe, foi com hidrogênio, só que na questão reversa, né? A gente criou hidrogênio através de uma eletrólise ressonante. A gente fez a quebra da molécula para poder alimentar um gerador de hidrogênio, um gerador a diesel com hidrogênio. Aí Que tu já massa. imagina isso, a gente passar para o carro. O chinês ele já está nesse processo, mas já transformando a célula como um elemento químico. Ele entra o hidrogênio, passa por um processo químico que se transforma numa célula de bateria. E a bateria Massa. passa o carro a andar com hidrogênio, mas de forma elétrica. E não a Entendi. combustão como a gente. A gente utilizava o gás como combustão. Também só água, né? Esse No tal do escapamento. chinês é virado, né? Os Esse caras tal do são chinês monstros. são monstros, né? Os caras são monstros. Então, assim, a gente vê cada vez mais essa questão da tecnologia, né? Os carros autônomos agora, né? A própria Tesla chegou. Eu tava. Tem uma paixão enorme, velho. Pela A gente Tesla. postou um vídeo hoje que era o seguinte: a mulher chega no supermercado com um bebezinho, ela tira o carrinho do tal, e vai comprar. Ela foi comprar 5 abóboras, bem inusitado. O cara foi comprar abóbora, né? O pessoal até falou, pro Halloween. Aí ela vem, tá com um saco, um carrinho, assim, com a sacola. O que ela faz? Pega o celular, o carro tá estacionado e sai. Caramba, é o mundo, né? Vem, para na onde ela tá com o menino, ela abre o porta-mala. Aí o pessoal até falou assim, a pessoa que postou o vídeo, né, que fez uma collab até comigo, lá de Belo Horizonte. Ele, você teria coragem de fazer isso? Eu disse, ó, no Brasil acho que não funciona não. Porque é aquilo que a gente fala, existem muitos fatores, não é só essa tecnologia. Pra você ter uma ideia, se você for hoje, já teve vários casos, carregar, vamos lá, no Shopping Rio Mar, dá um exemplo. Tem lá hoje, que eu peguei o início, que era só 2 vagas lá embaixo, hoje já tem lá em cima tem um várias monte vagas, de tem uns montes. vagas, E não dá. Você chega hoje, tá tudo cheio. Porque carro híbrido e carro elétrico. A galera pega o seu carro, vamos lá, um HB20, pega o conector, enrola no retrovisor e ocupa uma vaga de carro elétrico. Pô. Esses dias eu me assustei. Eu vou até contar uma coisa inusitada. Eu nunca tinha visto Kwid elétrico. Vi pela primeira vez um Kwid elétrico. A gente chegou a... Mas tem um Onde modelo. foi, né, Richard? Tu recorda, Richard, local? Hein, Richard? Do Kwid elétrico? Foi no... Algum shopping, alguma coisa? Foi no shopping ou foi no Atacados Presente? Foi no Atacados Presente? Foi no Le Parc, não foi? A gente viu um Kwid elétrico. Eu nunca tinha visto um Kwid elétrico. Foi a primeira vez carregando no símbolo dela. Até eu fiquei assim, eu disse, um Kwid elétrico, cara, velho. O Kwid hoje, ele hoje Caramba, chegou véio. como pra ser hoje o mais elétrico. Hoje ele é vendido R$ 99 mil. Eu ainda não tinha visto ainda ele. Foi tipo assim, um dos primeiros carros chegou, né? Só que a Biori chegou e tomou esse poder. Mas assim, é impressionante como a falta de educação da galera é, né? Tipo assim, não, vou botar aqui, tipo... Eu ia julgar, viu? Quando eu vi o Kwid, Não, eu não, disse, cara. tomou uma vaga. Quando eu olhei... Não. eu disse, Tanto é que ele é mais não. altinho o carro, a suspensão mais alta. A autonomia dele é pequena, são, acho que não dão 200 km, eu acho. Mas você vê muito isso. Vários casos na internet, você chega assim. Teve uma vez com uma mulher no Rio de Janeiro, mandou pra mim, ela até me marcou, achei até inusitado aquilo. Eu posso postar? Ela fez, pode. Ela chegou num supermercado, eu não lembro qual era o carro dela agora, não vou lembrar. Era um carro híbrido, se não me engano, elétrico. Chegou pra estacionar, tinha um carro lá, era um... Também não vou lembrar o carro, desculpa. Outro carro que não era elétrico e botou na vaga, combustão. É bronca. Foi Rodrigo, é assim, educação. ela fez um vídeo lá, tal, não sei se ela era advogada, revoltada com aquilo, porque é aquilo, é você pensar no próximo. Pô, tu não tem um carro elétrico, por que tu vai estacionar um carro numa vaga elétrica? Não faz A gente sentido. tem um trânsito muito... Assim, a gente tem uns condutores muito estressados, outros que não sabem respeitar o Então, o que eu sempre então, digo? Eu acho que é uma soma de fatores. Exato. Então, não adianta eu ter uma venda muito grande de carros elétricos, isso eu tô falando nível Brasil, tá? Exatamente. Se eu não vou ter um investimento em infraestrutura.
que a própria iniciativa privada ela precisa fazer, assim como o governo precisa entender, enfim, tudo. Mas não adianta, eu te dou um carro elétrico barato, incentivo. Você tem vários incentivos lá na Europa, tal, incentivar. Hoje a gente tem um incentivo aqui no estado de Pernambuco, isenção do IPVA. IPVA, é verdade. A gente sabe que, tô lá, te dou um incentivo, tô vendendo um carro por você R$50 mil o carro elétrico, vai chover de gente. Mas se a educação, o que que adianta eu ter 50 pontos de carregamento, se dos 50 vão ter 5 vagas. Disponíveis e o resto... Não, eu digo assim... Até o inverso, né? Não, eu digo Cheio assim, de carro, 5 vagas que vão ser ocupadas por carro a carro combustão. elétrico. É. E aí não adianta nada se não tiver educação. A gente sabe que, infelizmente, a gente é conhecido como jeitinho brasileiro, aquela coisa toda. Mas a gente tem tudo pra, há um período aí, conseguir juntar tudo isso. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Aí tem a questão também da segurança pública, né? Já Também. tem um monte de vídeo mostrando furto. Sim, é aquela mesma coisa. Não adianta eu reclamar do governante porque choveu e ficou alagado se eu jogo lixo e topo o bueiro, né? Então acho que depende muito de tudo isso. Mas assim, voltando para a parte de tecnologia, cara, as tecnologias, você pega os carros hoje que a gente só falta falar, aquelas multimídias gigantes. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito legal do Volvo X30. Cara, não tem botão nas portas. Caramba. Como é que você regula o retrovisor? Você vai na multimídia, seleciona o esquerdo ou direito. Seleciona no volante, tipo um joystick aqui, ó. Sempre amei o Cara, muito louco. Você faz aqui assim. Então, várias tecnologias que você consegue fazer hoje. O próprio BioID, você tem um detalhe da BioID que você, para mudar de tela, para entrar na função de ar-condicionado, você faz 3 dedos, você racha para o lado, ele... Então, assim, os carros hoje são muito tecnológicos, né? O próprio que foi uma febre, né? Eu abri a porta-malas passando o pezinho por debaixo, né? Por chave presencial que você consegue fazer. Se você pensar alguns anos atrás, que comecei a abrir o carro com a chave, você não precisa tirar. Eu lembro quando eu comecei a testar os carros, eu falava, cara, que frescura isso, cara. Aí quando eu voltava pro meu, a chave no bolso, aí eu, eita, tem que tirar a chave do bolso e tal, então tem que vir de enfiar o carro, tudo. Então assim, você acostuma com as coisas boas. A tecnologia é muito massa. Tecnologia é muito massa. Isso eu tô trazendo pro meu universo de carro, tá? É muito massa. O carro vir sozinho, você ligar o carro à distância, cara, é massa. É massa. Então, imagina nas outras tecnologias. Você tá falando a gente tá falando lá dessa questão o próprio Everton tá falando, né, como a logística de fazer o carnaval, né? Tudo fibra ótica. Cara, que massa. Você não vê por trás. Então, por trás de toda uma operação sempre tem uma coisa muito grandiosa, né? Impressionante. E os carros também, né? Então, as tecnologias que as montadoras fazem, testar os carros, né? Pega o carro lá e joga em cima lá para ele, numa batida para ver qual a nota que vai dar, o que ele pode melhorar. Então, assim, você vê que a evolução dos carros é também na questão da tecnologia e na questão da segurança, né? Tecnologia e segurança andam junto, né? Tem que andar sempre junto. É verdade, não pode é verdade. soltar a tecnologia a favor do contra, né? Do ruim. Tem que estar sempre a segurança, no bem-estar. Por exemplo, você tem aplicativos hoje, você liga o carro, pô. Pega aqui assim. Ligou o carro. Vê que massa. Verdade. Os apps, né? Você vê a autonomia do carro, quanto o carro vai fazer. Isso já Pô, e a gente trazendo pra Volvo também a autonomia, né? Então, com a Volvo chega o carro elétrico, você botava o endereço, ela te dizia o quanto vai chegar no endereço, quantos por cento de bateria, de acordo com a média. Cara, isso é sensacional. Então, assim, realmente, cada vez mais eu vejo que esse universo dos carros, tanto elétricos quanto os híbridos, vai chegar, é uma realidade. Eu sempre vou trazendo, principalmente lá na rádio, no Instagram e tudo, a evolução. É impressionante, Carlinhos. De cada ciclos de 6 meses e de ano, o percentual é 130%, 200% em relação ao período do ano passado, sempre vai crescendo. Sempre vai crescendo, né? A gente não sabe se vai continuar sempre crescendo ou se isso vai... Sempre digo o seguinte, a curva ela vai subir, tem uma hora que ela vai parar. Já tem hora que ela pode cair. Eu acho que no mercado não, ela continua. É muito crescente. Porque até na Europa, porque eu viajei em 2009, já tinha carro da Tesla já. 2019, 18, 19, já tinha carro da Tesla lá. Então, os primeiros Teslas eu vi lá. Eu tive a primeira experiência de ver carro. Já existia ponto de abastecimento na rua, na porta de onde eu morava lá. Portugal tinha um ponto de abastecimento. Então, só vem melhorando, né? Do tempo para cá, só vem... Tem uma estrada, eu não sei se é no Canadá, que eles estão botando placas embaixo, um vídeo, para que você vai carregando, andando naquela faixa exclusiva para carros elétricos. Vê que massa. A gente fala tecnologia também. Então imagina, a gente sair daqui, digamos, a gente tá aqui no centro do Marco Zero, né? A gente ir daqui pro Pina, pra Piedade. De indução, né? O carregamento NFC pro carro, arretado. A gente ir daqui pro Paiva, numa faixa contínua, carregando o carro. Cara, isso é massa. Então assim,
Aí é aquilo que a gente sabe. Quando a gente vai chegar aqui nesse ponto, se chegar, a gente não sabe. Porque vai depender muito do investimento do governo, aquela questão, enfim, de vários fatores. Mas assim, que é muito louco essa questão de tecnologia para os carros elétricos, híbridos. E a combustão também, tá? A gente tá falando de tecnologia geral, né? De carro ali gastosinho. E é muito massa, é muito massa. Eu participei de alguns eventos, né? Pé Exótica aqui, Wagner, gente boa, quando tem, manda convite. Então, assim, ainda há um tempo atrás havia uma rejeição muito grande, né, com carro elétrico. E havia, querendo ou não, quem tem uma Porsche, quem tem um carro a combustão reclamava muito falava do torque. Mas carro elétrico veio aí pra mostrar Mas hoje ainda que... tem, Carlinhos, ainda tem umas pessoas que falam, cara, eu não vou pro carro elétrico, não. Eu gosto do V8, do Não, V5. mas eu já vi carro elétrico, a turma botando cornetinha. A sensação do torque do carro elétrico é surreal. É surreal, surreal. É surreal. Mas tem o que a gente fala, o purista, né? Então, assim, o cara, independente do ter a grana, que ele pode comprar um elétrico, mas ele prefere ter um poste na garagem, enfim, né? Então, tem gente ainda que vai ser isso na questão de gosto. É aquela questão. A gente tá no mercado democrático. Tem a opção, o cara pode querer ou não. Ele vai ter a veia, o sangue pro combustão, né? Mas que realmente é uma tendência que a gente tá aumentando os carros. Grande. E a gente já vive com isso, né? Exato. Então já faz parte do nosso dia a dia. Você faz um carro elétrico e tal. Então, assim, a gente não imaginava. Que eu não imaginava, que eu me considero muito novo no segmento ainda, né? Tem 5, 6 anos que eu tô respirando e vivendo isso. Mas, assim, eu achei muito... Eu peguei essa fase. Meu primeiro carro elétrico foi um Jaque Moto, só que minha experiência foi horrível. Eu pego um carro que tava faltando pouca gasolina, pouca bateria. Aí eu ligo pro cara, aí a gente ia pro Paiva, lá no Hotel Sheraton, fazer uma visita lá com o André da Mente. Bora, Rodrigo, bora. Aí eu liguei pro vendedor, disse, bicho, essa bateria, dá pra chegar lá? O cara dá, disse, não, tantos quilômetros pra lá, pra cá, beleza. Tava com uns 40% de bateria, 30%, sei lá. Dá, pô, dá. Aí fiz uma conta rápida. Inocentemente, chego lá no Sheraton com 11% de bateria. Caramba, sim, para 19%. 11%. Caramba. Eu disse, cheguei, né? Agora só preciso carregar. Cheguei, tô salvo. Cheguei. Tomadinha. Naquela época tinha essa tomadinha, tipo uma fonte de computador. 20 amperes. Beleza. Almoçamos, reunião pra lá, reunião pra cá. 3 horas depois. O carro, né? Deve ter 50%. 100%, 50%. Quando eu chego, 17%. Caramba. Isso é lento do lento do lento, né? Isso eu tô falando em 2019, 18, não vou lembrar. E agora, pra voltar, André? Ó, preciso voltar. Cara, que agora? Então imagina você voltar de Piedade pra altura ali do shopping, Recife. Caramba. E pra depois deixar ele André em casa e deixar o carro na Embiribeira lá, que agora não tá mais a Jack Motos ali, né? É bronca. Meu amigo, foi. André fez, eu já tô com o aplicativo do Uber aqui aberto. Se acabar, tu fica sozinho. Não, eu te deixo aí. Aí eu não sabia se eu acelerava, E aí? se eu andava devagar. Caramba. Ar-condicionado desligado. Não, Né? daí. Resumindo a história, consegui chegar na concessionária e o carro piscando já. Não pisca o combustível que acabou, a reserva. Eu estava na reserva da última carga. Uma célula. E detalhe, se acabar a bateria, não tem um negócio de empurrar, bota trapa, 20 né? reais, acabou, é só reboque. E ainda assim fala-se, né? Da forma do reboque, é um reboque específico. Isso, né? exatamente. Tem E aí eu isso. chego lá e o cara, ei, Rodrigo, eu disse, o gerente, e aí, Rodrigão? Eu disse, Rodrigão, você não sabe que eu vim aqui tenso, suando. Não faça mais isso, não. Deixa esse carro elétrico carregado. Ele fez, você veio testando. Eu disse, não, vi não. Eu disse, eu preciso andar de novo, porque na minha experiência, eu não curti o carro. Isso. É a Não história curti. que ninguém conta por trás. Exatamente, Né? Só foi conta- tenso. Então, assim, cara, as pessoas às vezes. É igual aquela coisa, eu nunca deixei meu carro chegar na reserva. Porque, velho, eu sempre digo o seguinte: toda administração formada em administração, todo administrador ele tem que pensar em todo o leque. Exato. A gente tá falando até com o Everton lá. Pensar no todo. Então eu penso no todo. Tipo assim, bicho, eu vou daqui pra Paiva. Irmão, se eu pegar engarrafamento, se eu pegar não sei o que, se o posto tivesse gasolina, você tem que pensar nisso. Em várias fontes. Eu sou assim, tanto carro elétrico quanto combustão. Eu nunca vou deixar meu carro elétrico chegar com 30, 40. Não. Cheguei aqui. Tô aqui no teu escritório. Tem um carregadorzinho, puxa lá no quinto andar, puxa, bota carregando aqui. Eu vou né? aproveitar. Todo momento, cada segundo é um flash, como diz a história. Então, assim,
E é isso que as pessoas também têm. Não acreditar muito. Acredito no carro, não. O que é 180 daqui a pouco vira 130 assim, ó. Então eu tenho esse tique nervoso, assim, sempre deixar pra cima, tanto a combustão quanto a gasolina. Mas assim, pra fechar essa questão da tecnologia, realmente me surpreende muito. Então, no seu universo também, imagina, essa tecnologia, essa sobrevivência de hidrogênio. Então, a gente deve esperar aí pros próximos anos, né? Acho que eu acho fortemente, né? 5 a 10 anos mais ou menos já tá no mercado. A gente tem aí Elon Musk mandando ver, Sim, né? sim. Nos carros elétricos, lançou o táxi esses dias, aquele táxi autônomo. Ele fez a proeza, né, da questão de trazer o foguete lá de volta. Cara, aquilo foi impressionante, assim, né? O cara... É como se estivesse estacionando um carro, uma bicicleta na rua, assim, impressionante, né? Então, tudo isso pela tecnologia, né? Então, assim, impressionante. Como a gente... e a gente migrar até um pouquinho nessa questão da tecnologia também. Há 10 anos atrás, hoje a gente faz tudo pelo celular. Exatamente. Isso aqui praticamente é só um apoio, né? É só um... Notebook nem se usa mais, praticamente. É verdade, né? Impressionante. Tudo você faz pelo celular. É a sua vida, né? Se perder o celular, lascou, né? Você paga hoje no celular, no cartão. Então, assim, a tecnologia ajuda e, ao mesmo tempo, as pessoas ruins aproveitam para fazer as coisas ruins, né? Praticamente o celular hoje tá o quê? Tá na mídia do carro, no multimídia do carro é um celular. Multimídia do carro. A gente tá vendo carro com 4G embarcado, com Wi-Fi embarcado, né? Que eu já vi carro com Wi-Fi. Com Wi-Fi. Você pega o plano, já vem ele. Eu sei que você é mais novo do que eu, mas eu sou da época que se tinha uma... Pra você viajar... Não tinha esse negócio de Waze. Bota como eu tive. O Carlinhos manda o endereço pra mim, né? Você pegava o mapa da 4 rodas. 4 rodas. Eita, a vida é velho. Todo mundo me dando. 2005 tava assim, 5 mapinha 4 rodas. Eu peguei muito meu pai, pegava aquela questão, a mapa atualizado, né? De quantos quilômetros chegava. Então, assim, hoje é muito fácil, né? Então, hoje a tecnologia ajuda, né? Por exemplo, eu peguei, na época de escola, de projetor, de cartolina. Hoje em dia... Tudo digital, tudo, né? Enfim, os professores mandam PDF para estudar, então, assim, é muito massa. Tecnologia. A gente tá vivendo a fase agora como você falou, a inteligência artificial. Exatamente. Tipo assim, às vezes eu quero alguma informação também, tipo, me dá uma dica aqui para eu ter uma ideia. Bota na inteligência artificial. Eu quero um assunto nesse específico para falar disso aqui. De um carro específico, como é que seria? Pronto. Pra você ter ideia, o carro autônomo, ele utiliza uma inteligência artificial, entendeu? Porque nada mais o que é um conjunto de informações que está armazenado ali, né? E ela... Exatamente. Como que eu estava conversando há um tempo atrás sobre Deep Learning, Machine Learning e sobre a IA generativa, né? Hoje o carro não tem ainda IA generativa. Os carros da Tesla, ele até já trabalha com a generativa. Ele consegue... através dos sensores dele, mapear um ambiente e daí tomar decisões. Como teve um acidente recente que foi evitado, não sei se você chegou a assistir também na Alemanha, a mulher caiu, se não me engano foi na Alemanha, caiu e o carro, para não bater nela, desviou para a faixa contrária e colidiu em outro carro, mas livrou a vida da pessoa. Entendi. Aconteceu agora há pouco. Entendi. Então, isso aí são tomadas de decisões que a IA, querendo ou não, traz. E está vindo para os carros, isso é interessante, né? Você tem hoje, fazendo uma questão de tecnologia, falando também um pouquinho de tecnologia, trazendo para a Volvo também, que uma vez eles têm lá o On Call, né, que você identifica, né? Você foi cliente de Volvo, você vai saber disso. Cara, eu achei impressionante. Ele disse, deixa eu fazer um teste. Oxe, Aí eu parei um dia no lugar, você liga para a central, a mulher, pois não, alô, eu disse, não, aqui sou Rodrigo, sou jornalista, estou fazendo algum teste. Aí ela fez, o senhor está em tal lugar, assim, assado, tal. Cara, impressionante, sabe de tudo, né? Então, é impressionante isso. E hoje também, imagina, as tecnologias hoje, Audi, enfim, várias marcas. Mercedes, abrir teto solar. Mudar RGB, mudar de cor. Mudar a temperatura. Então, cara, é impressionante, né? Você vê isso. Como a tecnologia ajuda, né? Então, assim, obviamente que isso foi tudo pensado, foi tudo por engenheiros, pela parte de tecnologia, né? Mas às vezes, como eu falei, às vezes eu achava assim, tipo, que frescura danada esse negócio desse carro, mas cara, é massa. Por quê? É aquela questão, qual é o intuito disso? É você não precisar tirar a mão do volante. A tecnologia ela vai estar muito atrelada à segurança. A gente falou sobre isso, né? Você não precisar parar, ou então mexer só, tipo... Cara, o que começou também as chamadas de Bluetooth, né? Antigamente, né? Não precisava tirar. Atendia aqui, o telefone já estava configurado, justamente pensando sempre na segurança, né? Se a gente for falar de segurança, é um mundo infinito, É um mundo infinito, mas é impressionante como assim... A tecnologia ela vem para ajudar a gente, né? Facilitar o dia a dia, né?
E tem que contar uma experiência também, na época de 2019, foi 2018, finalzinho de 2018, quando eu peguei a Volvo. O primeiro, não fui informado de nada, como funcionava os sensores de segurança. Um carro entrou na minha frente, o carro freou bruscamente, foi o maior susto que eu tive na minha vida. É É um impressionante. dispositivo de segurança da Volvo, que ela tem, Ele para não colidir. freia. Ele freou praticamente, ele não freou total, mas deu uma brecada Ele dá um absurda. ele dá um sulavanco, né? Um sulavanco que fiz. Você faz, E o que foi assim, que eu fiz? Bateu. Foi, Bateu. eu quebrei o carro. Me tremi todinho na hora, mas passou. E depois aí tem um joystick que eu achava maravilhoso. 30 km por hora aqui, ó, coloca e só Cara, dirigir. Isso é Uma vez eu tava num teste desse que eu muito fiz, massa. aí eu... Vamos usar o piloto automático aqui É e tal. Aí muito você bom, bota, cara. que é o adaptativo, né? Ele se adapta, né? Aí você, viajando, aumentava a velocidade, diminuía. Pelo joystick, velho. Você Frear faz, o carro praticamente freia, né? Você cara, tá em 80, exatamente. diminui ele. Se não acelera, aí eu falava pra minha esposa, pra quê? Consegui, diminui. Então. Aí você vai ter a questão de segurança, a questão de autonomia, tudo. O próprio carro ele vai e ele freia sozinho. Aí o carro da frente andou, você anda, cara. É surreal, assim, é Esse impressionante. o mundo da gente. É o mundo da E gente. conversando sobre números, como é que tá os números hoje no Brasil, em termos de vendas? Como é que Isso, tá? então vamos lá. A gente tem hoje, como eu falei pra você ter uma ideia, de janeiro a junho, mais de 74 mil carros foram vendidos eletrificados no Brasil. Caramba. A gente vê aí que esse número vem crescendo. Qual é a diferença de elétrico para eletrificado? Elétrico é 100% elétrico, tá? Não tem combustão. E o eletrificado é o carro híbrido. Seja ele como o Corolla que regenera a bateria, ou seja o híbrido plug-in, que é o que vai carregar na tomada também. Então a gente vê esses números, né? Como eu te falei, são números que vêm crescendo. Então imagina, mais de 79 carros muito carro. eletrificados. Aí tá híbrido, aí vai estar Dolphin, vai estar GWM, vai estar todos os carros, tá? É um corte muito grande de eletrificados. Porque o que eu vejo ainda hoje? A maioria dos brasileiros ainda tem uma rejeição pelo elétrico. Cara, pô, elétrico, velho. Principalmente as pessoas mais velhas. Cara, pô, não vou ter que parar. Aquilo que eu te falei, cara vai querer parar pra carregar 40 minutos, não vai. Não, o cara que tem o híbrido. Ou ele regenera sozinho, ou se acabar o elétrico, ele tá na combustão, ele não precisa parar. Então, assim, esses números vêm crescendo. Eu sempre digo, não é um futuro, é realidade, tá? Né? Tanto os números elétricos também. Eu não vou lembrar de cabeça aqui o número do elétrico, mas como eu te falei, o Dolphin, ele vem, ele assume esse carro, eu nunca vi. Pra você entender, eu tava no lançamento do Dolphin, aí marcaram o lançamento do carro para 9h30 da manhã, um dia de semana. E ele ia chegar lá como carro R$ 150 mil. 9h30 da manhã. O povo tá trabalhando. Não vai ter movimento na loja. Carlinhos, nesse primeiro dia, até meio-dia, já tinham sido vendidos 6 carros Dolphin. Caramba, velho. E eu nunca vi tanta gente na loja nesse É horário. assim, aceitação, né? Porque pra você vender assim, você pegar outros lançamentos aí, só sai 1, 2 e olha lá. Cara, em 9h30 da manhã, Caramba. sabe? Assim, a loja lotada tal. Foi quando ele se torna o carro elétrico mais vendido do Brasil. E vai demorar, vai dar um trabalho. E aí a BYD vai dar um isso, trabalho muito e o grande Dolphin ainda no Mini mercado, chega né? ainda pra revolucionar. O pessoal se estipulou muito que ia ser um carro de 99 mil, 89 mil, mas aí não tinha como mais fazer. Até foi divulgado lá no caldeirão do Huck, enfim, do Luciano Huck. Mas mudou a taxa de importação. Então, aí vem 115, muita gente frustrou. Que aí o pessoal, não, mas disseram que... Não, ninguém disse que ia ser. Se especulou que era 99 mil. Ninguém disse. A BYD não disse que ia ser tanto. Mas assim, e o Dolphin Mini chega... Eu tava vendo o carrinho lá, pô, o carro é... Acompanha lá depois, tem vídeo meu lá no Instagram. Cara, o carro é engraçadinho demais, moderno. Banco elétrico, banco de couro, tela giratória. Eu já tive a experiênciazinha de... É bom. É massa. A BYD, ela chega pra ser justamente assim... É aquilo que eu digo, é chegar de forma certa, assertiva. Entregando um acabamento bom, entregando... se ela entrega um pós-venda também, no sentido de reposição de peças... pós-venda com o cliente, atendimento, enfim, cara, os carros são incríveis. Eu tava com o carro assim, onde chegava, o pessoal olhava, o vizinho lá da gente lá, que carrinho? Disse, é elétrico. Aí a esposa dele, que gracinha, carrinho bonitinho. É o típico carrinho chinês, pequenininho, que hoje tem 2 versões, 4 ou 5 lugares. Cara, com 370 km de autonomia, moderno, tudo digital. A manopla da marcha, é um botãozinho que faz assim, pra baixo, pra cima, um Bem sensor. simplesinho, né? Não tem... É Então, o famoso assim, patinetezinho. Mas é bom, é confortável. Muito confortável, confortável. então-
Você tem os carros, né? Tanto os carros mais caros, que aí você vai, né? E tô curioso eu vou te chamar depois pra quando eu tiver acesso lá ao Zirk, que vai chegar aqui em Recife. O pessoal já falou comigo, então vai ser um carro aí. A primeiro momento ele chega a um carro de 500 mil, né? E se eu não me engano são 497 cavalos, uma coisa assim. E depois ele vai chegar um modelo para brigar com o Volvo X30 na faixa de preço, né? Mas assim, os carros são incríveis. Eu vi o carro, não estava no lançamento, mas o lançamento aconteceu em São Paulo. O carro é fantástico. Visualmente, aquela futurista, aquela coisa. Né? Futurista, a palavra é essa. Os carros chegam ainda assim. Não vi, não. Tive a oportunidade ainda de ver, não. Mas eu acho que chega para ficar. O carro elétrico é uma realidade. Volto a frisar isso. A gente não sabe em que momento ele vai virar a chave totalmente. A gente sabe o Brasil ser um país continental, né? Então, essa questão das distâncias, você viagem não é mais um carro para cidade. Um carro para cidade. Então, por exemplo, você tem 2 carros, você compra um para sua esposa pro dia a dia, você vai economizar naquele carro a gasolina e IPVA, e para viajar você tem um carro a combustão, um carro híbrido, enfim, que você vai te dar uma segurança para você andar a quilometragem que você quiser. Mas assim, vale a pena fazer? Você vai ter que tirar suas próprias conclusões, você como consumidor. Vai me atender? Vai, eu quero entrar nesse universo, eu quero curtir o carro elétrico, eu vou me adaptar, por exemplo, acho que, por exemplo, meu sogro não se adaptaria. Meu pai, não, são pessoas mais velhas. O cara não quer ter trabalho, mas não. É como se fosse aquele negócio, tipo assim, é mais fácil hoje você mudar pro câmbio automático. Exato, do que pro elétrico. Desculpa. É mais fácil dirigir e aprender um câmbio automático que um carro manual. Isso muito mais simples. Você botou lá no D, é só acelerar. O manual você tem que pisar na embreagem, o tempo da embreagem vai raspar, então é mais complexo. Mesma coisa. O carro não muda. Botou lá o D, vai embora. Você vai só sentir aquela questão do torque, é mais forte. Bem mais. Por isso que eu sempre gosto de andar no modo on pedal, que a gente chama, né? Alguns carros, que você não precisa frear. Você acelera e solta o acelerador, ele já freia. Então, isso pra mim eu gosto pra questão de segurança, porque o carro é incrível. Qual a função da combustão? Vamos lá, no carro elétrico. Você vai ter lá o carro a combustão, rotação por minuto, né? 1000 giros, 2000, corta, tal. Né? Sei lá. Terceiro, isso geralmente, o carro sente a potência, né? O que é o elétrico? O carro tem lá, eu tava no... Pronto, o carro que eu filmei hoje, eu tava mostrando até o Everton aqui, foi uma C63 SE Performance. Nome grande, Mercedes, né? 680 cavalos. Ele tem 104 kg de torque. É híbrido. Porque os carros hoje eles estão começando a vir híbridos, né? Cada marca. Então, o que vai acontecer nisso? Obviamente que ele tem um motor elétrico também e vai ser conjunto essa entrega. Então, só que ele vai ter a progressão. O que o elétrico faz? Vamos supor um Volvo elétrico. Ele vai ter lá 60 kg de torque. Ele vai te entregar os 60 kg de torque na hora. É instantâneo. Por isso que você tem o tapa. O coice, né? Que a gente chama. Que entrega na hora. Eu senti. Pronto, é a mesma coisa. Se eu der uma pisada, o negócio vai O torque é isso, a diferença é essa, é o barulho. O carro mais próximo que eu vi foi o A45 AMG, que até de um parceiro, era de um parceiro, né, de Lucas, da Millennium, amigo, parceiro. Ele tinha uma 45 AMG integral, ele deu uma pisada. É incrível, eu nunca fui para trás, eu fui para trás assim. E a diferença é essa, a experiência dos carros elétricos é isso. O silêncio também, quando você escuta só aquele barulho. Muito rápido. Uma vez eu lembro que eu levei minha mãe pra dirigir o carro, ela achou incrível, assim, dirigiu a primeira vez o carro elétrico, foi um Volvo. E, cara, a experiência é impressionante, assim, de você trazer isso. Cara, como é diferente aquela questão do barulho, né? Você é acostumado, você não vai ter a garagem lá melada de óleo, não vai ter nada, né? É elétrico, tem nada. É elétrico, é só nem botar água, é só recarregar a bateria e andar. Mas isso é muito bacana e eu acho que tem várias opções aí pro consumidor escolher. Viu, como eu falei, né? Se ele vai se adaptar, cabe no seu bolso, vários valores. Tá aí. O cara não quer carro elétrico. Então tem um carro a combustão, vários carros bacanas. A gente tem vários lançamentos aí recentes chegados no mercado brasileiro. Infelizmente, muitos SUVs, eu gostaria muito que fossem carros sedãs. Eu sou louco por sedã. Carros sedãs. A gente sabe que é um segmento que está cada vez mais se acabando, né? Tá diminuindo. Porque hoje, por exemplo, o Carlinhos tem lá 2 filhos, né? Você tem 2 filhos, né? Dois filhos, o cara vai querer um SUV ou vai querer um sedã? SUV, né? O cara... Um SUV depende muito também, né? Não, diga assim, mas você entende porque, por exemplo... migrando mais para o SUV. Você prefere pagar não sei quanto no sedã que vai ser baixo? Não. Você vai ter um sedã que você, para nossa cidade, alaga na época de chuva. O cara quer comprar um SUV. Exato. Meu sogro mesmo comprou um SUV desde 2015
Ele vai pro quarto carro, ele não quer mais saber. Alberto, nosso vizinho lá também, não quer saber de outro carro de SUV. Exatamente. Esse cara, cadê os sedãs? Não tem mais. E o próprio mercado entende isso. Pra você ter ideia, são mais de 50 tipos de SUVs que a gente tem no mercado, pô. Representa uma fatia muito grande. Por exemplo, a gente tem recentemente, 2008, tem recentemente o Cardian, Renault, tudo SUV, tá? É, Aí você tem Pulse, Fastback, bem muito lindo, festa. o Fastback. E agora o último mais recente, o Basalt, que é o da Citroën, é um SUV coupé, assim como o Nivus é um SUV coupé. Então veja quantos carros aqui, só SUV. É o mercado consome isso, então as marcas entenderam. Não adianta eu lançar pra gente tá falando lá fora, um Jetta GLI, que eu sou fã, trocaria todos, Jetta mas é um público específico. É o público, né? Tem o público dele. A gente falou lá, você vai pagar 250 mil pra um Jetta? Não. Você vai pegar no... Acho que o Everton falou qual que ele queria, o Raval, né? O Raval, né? Raval. O cara vai pegar no Raval, que é híbrido, tudo, o cara vem. Por quê? É um nicho específico. Um Jetta é um baita de um carro. Sou fã, loucaço pelo carro. Mas eu tenho que entender que o mercado não consome mais. Exatamente. O cara vai pegar um carro muito mais barato, por exemplo, um Volvo elétrico é mais barato do que o Jetta GLI. É verdade. Entendeu? Você tem os carros... Você compra SUVs hoje, por exemplo, compra se está numa condição especial por R$153 mil. Você tem aí picapes, né? Rampage, você tava falando, né? Rampage, que você quer. Amei a Rampage. Rampage. Vou pegar ela quinta-feira. Gostei muito. Rampage. Então, assim, tem produtos hoje que... Tá balançado. Inclusive, eu falei seu nome lá pra... Tá balançado. Eu falei seu nome lá pra gerente lá da RAM, Daniele. Ela disse que eu vou... balançado. A Rampage É um carro massa. Muito lindo, velho. Muito bonito. Eu disse, tem um cliente potencial aqui. Anota o nome dele aí. Daniele lá da... Vou ligar pra ele. Então, assim, a Rampage é um carro incrível. Né? Então, produtos aí que agregam, né? Que você hoje... É igual eu tava andando agora na Shark. O lançamento da BYD, né? Picape elétrica. Elétrica. E na verdade é híbrida. A primeira picape híbrida plug-in do Brasil, né? São autonomia de 840 quilômetros. Não lembro agora de cabeça qual é a cavalagem dela. Mas assim, andei no carro. É incrível o carro. Acho que ela tem mais de 500 cavalos. Eu cheguei a olhar também, não recordo. Fiquei Deixa eu ver impressionado aqui. com... Mas assim, confirma. incrível. Muito bonito, eu incrível. também achei o muito conforto, bonito. porque o que a gente pega na picape? Ela vai ser um carro duro, né? A gente É. vai aceitar um duro. Não é. No caso Eu dela, achei- ela vem com a proposta, né, de família, conforto para viagem e carregar, né, o torque dela, que também é muito forte. Deixa eu ver se eu tenho aqui a cavalagem dela, mas assim, cara, que carro. Então, é um visual pro cara ter pra entregar 437 cavalos. Chave. Combinados, né? Nada, né? É bronca, é pancada, viu? Então, assim, mas é isso. A gente tem muita autonomia, muita potência, muita tecnologia, então, muita segurança. Se a gente pegar os carros antigamente, não tinha, não é isso? É bronca. Não tinha. A gente tá evoluindo muito, Tá evoluindo né? muito, tá evoluindo O muito. Brasil praticamente tá entrando num mercado muito forte, né, com o carro Sim, elétrico. sim. Muito. Torço muito para que a infraestrutura, né, a gente melhore muito em questão de infraestrutura, não só com carro elétrico, como a gente fala, né, para centrais de abastecimento, mas no geral, a gente é um país que ainda, querendo ou não, que sofre com essa questão. Sim. Em outros episódios eu conversei aqui sobre a questão da telecomunicação, sobre a parte de comunicação, que é muito difícil também no nosso país. Sim. Então, em si, a gente chegou com o 5G veio para revolucionar, é um dos motivos pelo qual a tecnologia está avançando muito, e assim, se a gente utilizar ela a favor da gente, a gente está feito. Sim, verdade. Entendeu? Concordo. Tudo tende a andar mais rápido, né? E assim, em relação a carro, voltando para carro, né, para o assunto que é tecnologia, a gente fala muito da segurança, né? A segurança e a tecnologia, eles andam praticamente juntos, Sim. né? Abraçados um ao outro. Quanto mais você tem tecnologia, ela é voltada para você ter mais segurança no carro, né? confiabilidade, e assim vai passando. O carro, vou te dar mais um exemplo de tecnologia da Ranger, a nova Ranger, ela identifica se você não pega no volante e ela vai diminuindo o carro. Ela entende que você dormiu, que você vai freando sozinha. carro, Cara, né? que massa. Assistente de ponto cego, você pisca lá a luz. Pro próprio carro da Honda, quando você liga a seta, você vai dar seta para a direita. No painel ou na multimídia aparece a imagem de câmera do ponto cego. A Volvo puxou pro lado, ela dá Ela aquela vibra, tremida, né? Que é a pra não mudança de deixar você faixa, mudando né? de Então, assim, faixa. cara, É. frenagem autônoma. Você Frenagem falou do autônoma. Volvo que ele freia. A gente até carro mais em conta, né? A gente teve a experiência, agora recente, um Polo também. A gente tava Sim. no Polo deu uma freadinha também. Que é aquilo que a gente fala, né? Não é só nos carros. Hoje a tecnologia, obviamente, que ela começa a ser incrementada nos carros mais acessíveis.
Porque a gente Exato. tem, né, até hoje, obrigação por lei, você ter a questão do cinto de 3 pontos, aquelas coisas nos carros mais, no número lá de airbags mínimos, como você tem nos carros mais caros, né, mais requintados, a tecnologia, que é o céu é o limite, como diz a história, né? É Verdade. impressionante, assim, a tecnologia, mas sempre voltando nessa questão da segurança, né, que é o primordial. E eu acho que tem que ser pensado dessa forma. É isso aí. E garagem de motor dando aqui show, né? E é Obrigado, isso valeu. aí. Eu agradeço muito, muito mesmo Obrigado, o pelo prazer papo. foi... Eu queria deixar aqui minha imensa gratidão, né? Nada, Por eu que você agradeço. comparecer ao nosso Podtech. Quando você me chamou, eu falei, E eu? assim- Que vou pra lá? Não, não sou isso, não. Você sabe, sou um grande fã seu Obrigado. do seu programa, do seu Obrigado. trabalho há muito tempo. Então, eu desejo que o Garagem de Motor chegue Obrigado. a nível nacional. Você sabe, como um programa que seja de referência. Já é uma programação de referência. E assim, queria abrir aqui a porta para você falar aí dos seus amigos fornecedores, a sua revista. A gente Isso. vai deixar hoje aqui Tá. o arroba, tudo direitinho. Cara, as empresas são muitas, assim, né? Então, de forma sucinta, né? Agradecer que eu acho que eu sempre digo o seguinte: sem as pessoas e sem as marcas, não existiria garagem de motor. Isso é um fato. Se não existir o Carlinhos, vamos nomear você, que acredita, a gente falou muito isso também no programa, Não acredita. não acreditar, não existe. Então, assim, cara, eu sou muito grato a todas as marcas hoje que são meus amigos, são meus clientes, né? Assim, é impressionante como você se sente valorizado, né? As pessoas acreditam. Um dia a pessoa disse assim, pô, cara, obrigado. Rodrigo, não é só pra ser um cara legal, um cara bacana, é porque você faz um bom trabalho. Porque se só fosse um bacana, legal, não, você tem que entregar um bom trabalho também. Então, assim, agradecer primeiramente a Deus, né? Assim, por Por tudo isso. por tudo, né, na verdade, assim, né? Por me fazer depois acreditar ou então me animar, que a gente sabe que tem momentos que são difíceis. E agradecer a todas as pessoas que acreditaram, meus amigos, meus parceiros, todas as marcas. Não vou citar tudo, porque a gente tá acabando o programa já, mas são muitos. Vocês sabem todo. Tem abertura, vamos embora. Não, mas é muito, fica até com medo de esquecer, né? Mas assim, todos os meus clientes hoje que fazem, né? Que são e que me ajudaram direto e indiretamente, né? E as principais pessoas, né? Flaviene, eu tenho que citar, André mesmo. Então, Paula da Volvo lá também, que foi a primeira marca de luxo que acreditou em mim. Diego da Land Rover, que são as primeiras pessoas que fazem, né? Foram importantes. E, obviamente, eu tenho que agradecer a Renata também, a parceira. A gente tem que ter sempre a parceira. Minha mãe também. Minha mãe acreditou, desacreditaram, mas depois ela viu que... E eu entendo esse não acreditar, porque é difícil. Imagina, não, eu tô pegando um carro pra fazer o quê? Não, filmar aí. Sim. Vai nascer, de fotossíntese? Não é? Então, Todo assim, mundo pensa logo no dinheiro, né? Dinheiro, a gente exatamente. trabalha mas o propósito em Mas si, né? imagina sua mãe, Maior. eu vejo isso, mãe, ela vai querer o melhor pro seu filho, né? Então, ver aquela situação, na época eu rodava de Uber, aquela coisa, né? Que já hoje aprendi muito com o Uber, então, e aquela coisa eu vejo muito assim, eu sempre, mesmo sendo um trabalho para você, mas eu encarava aquilo como trabalho. Eu encarava aquilo que eu podia encontrar uma pessoa, assim, a pessoa, gostei de você. Você tem que estar preparado para os momentos da vida. O cara chega, gostei de você. Né? Aí que eu de trabalho tava ali. Então sempre atendia bem a pessoa, sempre fazia, educado, tudo, enfim. Mas faz parte do processo, é isso, dessa forma. Então, assim, sou muito grato. Eu vejo que Deus colocou as pessoas importantes, como já falei, todas as marcas. E tem hoje a revista digital, que eu vou deixar no link lá também. Então, a revista digital tá no site, então você pode linkar no site ogaragemotor.com.br. A revista digital é uma revista mensal, onde eu pincelo algumas notícias e trago algumas matérias lá. E tem uma Rádio Transamérica hoje. Agradecer ao Júlio também. O Júlio faz parte desse processo. E imagina quando ele chama pra mim assim, Rodrigo, eu quero te convidar. Convidar pra quê? Você vai ser meu colunista pra entrar ao vivo. Você é louco, é? Como assim? Não. Cara, você tá todo dia respirando. Sim, Júlio, mas... Uma coisa, imagina todo mundo me ouvindo. Você é louco? Não. Aí depois eu fiz, cara, eu vou. Sabe aquela coisa? Eu vou, não sei, mas eu vou. Exato. Eu vou. Tipo assim, eu não apareço, mas então vai me ouvir. Meu Deus do céu. E eu já tô aí, acho que uns 3 anos fazendo isso. Então, agradecer a Júlia por acreditar. Então, aquilo que eu volto a falar. Às vezes, muitas pessoas acreditavam e não acreditavam. Eu disse pra minha esposa, meu Deus, eu vou. No primeiro programa ao vivo, eu transpirava. E eu falava, cara, meu Deus, que loucura. Aí no final do programa, todo mundo escuta. Mãe escuta, toda família escuta, sogra escuta. Quando acabou o programa, todo mundo, para
parabéns, foi massa. Sério, minha voz e tal, não, porque a rádio não é ver, é ouvir. Então imagina eu falar aqui, oi pessoal, Fábio, você tem que ter entusiasmo. Então o vendedor, para vender aqui eu tenho que ter ânimo na voz. Então você vai aprendendo e as oportunidades, cara, eu vou. Porque se eu não for, Júlio vai chamar outra pessoa. E hoje a rádio me credencia, me dá tipo assim, Rodrigo da rádio, pô, que massa, né? Você vê o perrengue que é, a luta que é, corre. Mas assim, então eu vejo que sou muito grato por isso, as pessoas acreditaram. E reforçando, o Garagem Motor, ele não seria o que é sem as pessoas, sem os clientes, sem os amigos, que eu vejo que eu tenho os amigos. Eu tô sempre na rua, então são os amigos. Então hoje eu tenho certeza, hoje eu estava conversando com minha esposa, que se eu precisasse hoje, pela rede de relacionamento que eu tenho, várias pessoas iam me ajudar. É isso aí. Várias pessoas iam me estender a mão. Rede de apoio, né? Então, eu liguei hoje pro um amigo meu. Hoje eu tenho um braço também que eu faço rally, né? Uhum. E aí eu fiz, cara, você quer me apoiar lá no rally? O cara, meu irmão, claro, velho, eu sou seu parceiro, nem precisa me perguntar. Eu fiz, caraca, esse Rodrigo tem uma credibilidade boa também, né? Então, assim, sou muito grato, obrigado a todos por acreditar em mim. Então, estamos aí. Eu acho que é isso. Eu vejo como uma troca mútua, tá? Então, assim, um ajuda o outro e todos os parceiros, todos os amigos fazem parte do Garagem Motor. É isso aí, parabéns. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho, né? Programa. E eu que agradeço, assim, de coração, fazer parte disso aqui, contar um pouquinho da minha história. Sabe que às vezes eu faço assim, tipo, contar a história do Rodrigo e tal. Hoje eu acho bem legal a história, mas antigamente essa não tem nem graça. Mas assim, obrigado pelo convite, também sou um admirador seu aí, a gente se conhece há bom tempo. Acho que a gente se deu bem, Carlinhos, tava aquela coisa. Mas obrigado pelo elogio, eu fico feliz de passar essa mensagem. E você enxergar isso, assim, de referência, cara, eu fico, pô, obrigado. Não tenho palavras assim. Você deixou aqui o recado do acreditar, né? A gente tem que acreditar. Sim. Que você que tem amigo, que tem um colega próximo, nem que não seja próximo, mas acredite no trabalho dele, dê força, né? Muitas vezes no empurrão acaba no sucesso, né? Sim. E você tá fazendo bem, fazer o bem sem saber a quem. Cara, é verdade, é você fazer sem esperar nada em troca. Exatamente. Porque se você fizer algo esperando em troca, você se torna na parte de interesse. Eu vou fazer porque Carlinhos vai me dar, né, alguma coisa. Então, assim, não faça, velho. E eu sempre digo muito o seguinte: o pessoal fala, né? O universo conspira, né? Mas o bem volta. O bem volta. É você fazer o bem, é o círculo da positividade, fazer o bem. Cara, é impressionante como funciona, sabe? Então, assim, eu acho que se todo mundo pensasse nisso, acho que o mundo seria até muito melhor, né? Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Eu queria agradecer aqui, aproveitar aqui e agradecer aqui ao nosso amigo Carlos da F-Print, né? Pelos mimos, sempre parceiro. A Everton do Imagem CIA, ao estúdio Imagem CIA em si, né? Por nos proporcionar esse local maravilhoso. E agradecer a toda a nossa equipe, né? Ao Richard, que tá sempre presente, e ao William também, que tá no backstage. Pela atenção até essa hora aqui com a gente também, né? Tá até... E agora o pessoal até falou que ia falar comigo pra fazer o podcast do Garagem Motor. Vamos embora, você tá convidado aqui até o Vamos ver quem programa. sabe, vamos ver quem sabe. Obrigado por todos aí também, agradecer ao pessoal, a parceria e todo mundo aí. Obrigado mais uma vez e precisando... Com a gente. Conta comigo também. Novidade aí no meio tecnológico de carro, pode contar com a gente. Pode contar aqui com o Poditec Go. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço. Ficou bom. Ficou bom? É top, pô.